Olá, pessoal, mais uma vez aqui no nosso KidCast, seu podcast semanal. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial pra gente. Conhecemos há mais ou menos quanto tempo, Raul? Ixi, muito tempo. Muito Eu frequento muito o lugar dela. Carol nem tanto, né? Com quem nós vamos estar falando hoje? Gente, essa pessoa é maravilhosa. É linda, maravilhosa. Espera aí que eu já vou mostrar. Primeiro, é uma pessoa simpática, que não tem tempo ruim pra ela. Qualquer hora você chega perto dela, ela tá rindo. Mesmo quando ela tá triste, ela tá rindo. Não tem esse negócio assim: "Ai, não, hoje eu não tô bem não". Eu já cheguei na casa dela, às vezes, assim, borocochô, ela fala: "Não, menina, Deus é mais, não sei o que lá", e bota a gente pra cima, a gente sai de lá outra pessoa. Não, espera aí, espera Máxima. aí. E sem contar que eu estava até comentando com ela há poucos dias, Hã. que ela, cada vez mais, ela me impressiona. Eu fui uma vez na casa dela, fazer a unha com ela, Hã. ela estava na casa dela. Aham. Aí depois ela mudou para um ponto, Aham. né, aí legal o ponto. Hã. Quando eu voltei, ela já estava num ponto Um outro maior. dela, né. É. Aí agora que eu voltei, ela tá no outro ponto maior. Aí eu falei bem assim: "Nossa, eu vou precisar vir aqui e tal, porque eu gostei do ponto". Ela falou: "Eu tô mudando para o maior". Nossa, então quem é que está conosco hoje? Sabrina Montante. Fala com nós. Vou botar pausa depois. Sabrina, muito, muito bom te ter aqui. O Dan já queria Já que tem você tempo, bem já há tem tempo. mais Nós tempo. achamos até que você não queria É. vir. Meu Deus. Fala um oi aí pra todo mundo. Gente, onde que eu olho? Ali. Aqui na É. Aham. gente, toda pra mim agora. Obrigada Só pelo pra convite. você. É porque é correria. A Carol estava falando: "Sabrina, eu tô revoltada que você não me atende, mas você atende o Danilo". Eu falei: "Não é, porque o Danilo liga". É, eu só É mando mais mensagem. prático, É. gente. Homem então eu sou assim, eu ligou, eu atendi. Mas na correria do dia a dia também com salão, trabalho, igreja, casamento, Uhum. toma muito tempo. É Mas eu tô muito corrido. feliz de estar aqui. Eu sei que Deus preparou esse momento aqui de hoje. Yeah. Mais ainda estamos nós. Gente, É. tem cafezinho de garrafa de café. É, eu fiz um café, vou olhar pra lá agora, eu fiz um café especial pra ela ali, coloquei numa garrafa de café, cadê a garrafa? Olha que coisa mais linda. Eu vou até Ainda tem reabastecer aqui, ó, gente, ó. ainda tem etiqueta ali, ainda dá À noite, compra. gente, é uma criança que olha isso, vocês não Hoje é sem horário, Essa garrafa é nunca sábado foi à noite. usada, gente. gente, isso aqui, ó, Pode deixar aí, agora o povo já viu já. isso, você tá entendendo? É isso aqui que me faz feliz, ó, conversar com café. Faltou só um queijinho de Minas verdinho, Não, aí a gente não Sabrina sai daqui nunca não mais. tem jeito. Sabrina é de onde? Eu sou de Mineira. Minas Gerais, sou de Lagoa da Prata e Pessoal de Lagoa da Prata. Lagoa da um Prata? abraço. Ah, eu amo Lagoa da Assista a gente, segue a gente. Depois você manda pra todo mundo Meus lá o amigos. nosso pod, manda o de hoje, o outro que saiu e manda esse aqui também. Menina, eu tenho que chegar lá, porque foi assim, nunca fui chamada para podcast. E aí eu fui chamada de uma vez para 2. Falei, glória a Deus, É. eu Senhor trabalhando. Mas eu vou mandar para todo mundo, Yeah. aí eu amo meus amigos de lá. Eu não, quase não converso, né, porque vocês me conhecem, é difícil, mas Difícil. é, E também é bom que você já vai acostumando com as câmeras, né? Porque tem novidades aí que vai. Gente, a Sabrina é super ultra mega tarefada. Não tem horário com ela, tá? Aliás, eu tem. tenho, eu É, tenho. é uma pessoa igual eu que quase não faz a unha? Não tem não, mas pra quem é assíduo tem. Então, assim, gente, é maravilhoso o trabalho da Sabrina há muitos anos já aqui. Quando você morava lá de baixo, lá na. Lá no. Ali, ó, perto da mãe. Perto da mãe ali. Roslyn. Debaixo da Diana. É. Já, eu trabalhava em Ali eu casa. ia lá. É Ali eu verdade. ia, várias vezes. Salão. Já fui no salão uma vez. Não, então tem que voltar. Foi só uma vez. Eu fui no primeiro lugar. Então já Depois que tem você daqui a mudou, pouco vai vou direto pro terceiro. eu não vi o segundo. Eu fui em todos. Anyway, O Danilo tá agarrado, o filho. Danilo, o Eu fui em Danilo, todos. o Danilo agarrado. Gente, esses dias eu falei bem assim, ó, o mundo tá mudado mesmo. Tava eu no salão e Carol na academia pegando peso. Puxando ferro. Era mesmo. Falei, não vou fazer minha unha, não. Vou lá pra academia. Mas Eu não, bom. vou fazer a unha, vou estragar o esmalte. É. Mas, anyway, Anyways. né? Primeira coisa que a gente quer. Vamos começar. Eu ouvi o outro e vai parecer assim, tá copiando. Não é, porque todo mundo tem que saber quem é Porque você. eu sou eu, não tem É. jeito. Então Eu você sou eu, Licori é coco. Eu sou eu, não tem Você jeito. vai falar quem é você, Ai, entendeu? sim. E aí depois a gente continua o papo. Nós vamos Beleza. papeando aqui. Quem é a Sabrina? Eu sou
filha da Ivone, do Donizete, irmã da Gabriela, tia do Luca e da Jade, porque até então, quando eu gravei, eu ainda não tinha o nome da neném. Era? É Jade o nome da menininha da minha irmã, não é meu Aham. não, Ela tá meu nome grávida. aqui, Pô, eu falei bem assim, mas será que a não, Sabrina não, tá ainda grávida? não. Eu tenho grávida de projetos, mas não de bebê. Aham. E cresci em Lagoa da Prata, vim pra cá com meus 21 anos, comecei a fazer unha quando eu tinha 11, tô Nossa. até hoje agarrada assim, fazia outras coisas, né, mas sempre voltava pra unha. Uhum. E essa sou eu sou feliz, filha do Senhor. Agora eu descobri, gente, que eu tenho um apelido que eu não sabia que eu tinha e aí eu reparei que na igreja tinha umas pessoas me chamando, e aí minha mãe, conversando com ela agora no caminho pra cá, ela falou: "Sabrina, você é evangelista". Agora agora minha Aham. apelidade Sabrina Evangelista. Aham. E onde que eu vou, eu gosto de falar de Jesus. Aí ela falou: "Sabrina, você tá evangelizando". Eu falei: "Amém". Então, É, também sou Sabrina, filha da Ivone, do Donizete, evangelista. evangelista. É, e eu estava ouvindo o podcast que ela foi, e ela falando que o maior prazer dela agora é falar, assim, de Jesus, ela quer falar, é igual quando ela era pequenininha, que você ficava na grade, Agarrada, falando que agarrada. Jesus, não sei o quê, ela quer ser assim, então isso é muito, Eu lembro, bom quando, né, eu lembro Deus toma no, conta da sua vida, você quer falar dele o Tempo tempo todo. todo. eu lembro Yeah. quando, como se fosse há poucos dias, na primeira vez que você foi lá fazer a unha com ela, aí ela virou, Dan, você vai amar a Sabrina. Eu falei, por quê? Não, ela gosta de falar igual você. É porque a Sabrina é Igual a madeira. diferenciada, a Sabrina é diferenciada, e a gente vai falar isso aqui, e ela não a sua mente não para, né, Não. a sua mente fica funcionando assim, Meu pastor falou isso pra mim ontem, 20 falou: "Sabrina, calma", ele foi mostrar eu fui mostrar uma coisa pra ele, falou assim: "Calma, porque a sua mente é muito acelerada, eu não tô conseguindo te acompanhar". Aham, Mas eu não paro, gente, é assim o tempo todo, eu só paro pra dormir, e às vezes converso dormindo, então você vê que o trem não para, é. entendeu? Carol, essa madrugada conversou, né? Vai ser, nem lembro, porque eu estava dormindo. Então, Sabrina, mas quando você veio para a América, você já veio mexendo com unha? Eu vim fazer unha porque minha tia já fazia unha aqui também, então, quando eu cheguei não tem trabalho, né, não fala inglês nem nada, então eu continuei fazendo unha e babá, pra eu poder aprender o inglês. E foi muito bom, foi muito gratificante, mas teve uma hora que eu realmente tive que largar o babá e fazer unha, que me deu muito medo, porque eu falava: "Não vou conseguir pagar as contas, né". Mas, assim, devagarzinho eu fui me ajeitando, Deus foi cuidando de mim. Não, devagarzinho não, porque tem quanto tempo se a gente conhece a Sabrina? já deve ter uns Não, tem 6 8 anos, tem 8 que a anos gente que se É, mas conhece uns 6 anos. hoje, tipo assim, você conta nos dedos quem tem hoje uma estrutura igual você tem. Porque as pessoas ficam às vezes com medo, entendeu? E o que eu não fiz por mim. Isso era um sonho que eu tinha, que morreu, na verdade, dentro de mim. O Senhor, trouxe de volta à vida. E quando a gente conversa aqui, às vezes, com as pessoas, eles falam: "Ah, isso é difícil. Ah, mas você vai abrir um business, você tem tantas burocracias. É tão mais fácil só trabalhar em casa, fazer seu dinheiro, você não paga aluguel, você não paga taxa, você não paga isso, você não paga". Mas aí você também não cresce, entendeu? Porque Deus não quer você escondido. Então, ele vai sempre te colocar. Eu saí eu fui para trabalhar com a minha tia no basement, depois eu fui pra casa da minha outra tia trabalhar no basement, depois eu trabalhei na minha casa, que era tipo primeiro floor, mas também era basement. Basement é aquele porão, né, gente? Uhum. Mas não sei como é que é porão. É, Esse é um porão. acho que é o porão mesmo. E É porque no Brasil, na verdade, nem tem, né? Acho que nem não, só se for a casa que eles fazem, tipo, subsolo. subsolo, É. mas não sempre. Mas e aí eu fui pra outro basement e de lá eu fui pra uma salinha pequenininha e da salinha pequenininha eu fui pra essa outra sala maior. Mas foi assim, gradualmente foi acontecendo as coisas, entendeu? Não foi. Senão eu ia ficar sempre pulando de basement pra basement, basement pra basement, e eu nunca ia conseguir sair dali. Então, Deus fez uma situação assim e me entregou mesmo, de verdade. Foi através de um problema, na verdade, que eu tive com um cliente que era muito exigente. Eu falei, gente, eu preciso de tirar minha licença, porque eu quero estar certa com as coisas. Então, a aula era de segunda a sexta, de 9 às 2h30 da tarde. Eu falei: "Nossa, mas eu não vou poder trabalhar, como que eu vou Eu pagar lembro minhas dessa contas?". época. Era difícil, eu não conseguia atender direito, porque eu estava Uhum. sempre na escola e eu depois também, tem algumas épocas do ano, assim, que é mais parada, mas então a gente fica com medo, né. Eu falei: "Mas eu vou fazer".
E depois que eu fiz a licença, foi tudo assim, uma coisa encaminhando pra outra. Aí o lugar apareceu, aí eu fui. O dono do lugar, me abençoou muito, porque ele me deu tudo no início. Assim, a mesa, cadeira, ventilação. Tipo assim, ele foi canal, foi pessoas que realmente Deus levantou pra me abençoar, assim. Eu fui na fé, porque com condição mesmo, assim, eu não tinha, entendeu? Então, Conta pra ele, porque eu já ouvi o outro podcast. Conta pra ele quando você ligou pro cara, o que que você falou com ele? eu falei: "Moço, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não a única coisa que eu tenho é cliente e e eu sei trabalhar, né, tipo assim, eu tenho as clientes, mas ele me deu as 3 primeiras semanas, eu não precisei de pagar. E ele foi assim, ele falou: "Tá, então vem". E aí ele me cobrou a primeira semana, que era tipo $275, $300. E aí eu fui na fé e Deus foi cuidando, mas, eu fui verdadeira, entendeu? Eu falei com ele: "Eu não tenho nada, tipo assim, se você me pedir algum dinheiro". Foi esse cara O de cara da lá suíte O que é dono, o dono da é o suíte. dono de lá. de lá daquele ponto. Sim, e Do ele primeiro ponto que ela foi e do segundo, ele é o mesmo dono, é o não é? mesmo a É o mesmo localização, mas são salas diferentes. aham. E quando eu fui para essa sala, Deus fez um reboliço, porque eu estava na sala número 10 e eu sou faladeira, né. E tinha uma moça do meu lado e ela sempre falava: "Ai, Sabrina, você fecha sua porta, por favor, você tá alta". E brasileiro fala alto, eu falo alto, eu tô conversando assim baixinho, quando vê eu já tô escalando não, sem microfone, o microfone do Dani e da Carol já ia me escutar, porque é minha voz. E E eu a falei gente ri assim alto também. não, muito. Brasileiro Eles me escutam lá de baixo. O Danilo falou, né. Eu tô lá esperando a Sabrina, aí Sabrina: "Bom dia! Hello, good morning!" A Sabrina chegou. E eu falei assim: "Deus, eu sei que quem me colocou aqui foi o Senhor. Eu não sei que se essa menina tá aqui porque foi o Senhor que colocou, mas eu sei que eu tô aqui porque foi o Senhor que colocou. Então, se isso fosse um problema, ou o Senhor me tira ou o Senhor tira ela". Passou uma semana, ela mudou de sala. Ela passou pra outra sala. Ela me ama hoje, gente, eu amo ela, assim, a gente virou super amigas, mas no início teve contrito de personalidade e cultura, né. cultura. E eu no meio só de americano, então, assim, é difícil. As paredes aqui são ocas, então você escuta tudo, né, Uhum. praticamente. Inclusive, se você ouviu uns pisados aqui, Eu sou meio vizinho surpresa. de cima. Só não sai no áudio, Não né. fica na Você gravação não. você que tá assistindo não vai ouvir não, É pode os ficar anjos tranquila. do Senhor andando ali em cima. Aí, ela mudou de sala Aham. e passou e ela foi pra uma sala que de frente ela é uma sala muito maior e é cheio de gente falando o tempo todo. Porque são 3 pessoas trabalhando. Então eles falam e são pessoas mais velhas que vão, então eu estou falando mais velhos, assim, 90 anos, 80 Sim. anos, tipo assim, mais velho mesmo. Aí o atendente tem que falar mais Tem alto, que né. falar mais alto, porque elas estão no mercado há muitos anos, elas começaram quando ela tinha 12 anos, elas estão com 50. Então Uhum. pensa as clientes delas, É. entendeu. E, eh, quando eu fui para essa outra sala, eu falava: "Deus, eu preciso de uma sala maior, porque eu preciso de alguém para me ajudar a trabalhar". Mas eu também não posso, tipo, pôr outra pessoa aqui dentro, porque o Danilo lembra, a sala era minúscula, não ia caber. Eu falei: "Eu vou dar um passo de Eu fé". fui na primeira, Sim, aquela salinha, aquela não primeira. cabia 2 É, pessoas lá. era bem E apertadinho. sim, e aí eu falei: "Meu Deus, o que que eu vou fazer?" Porque eu precisava de dinheiro para pagar outra sala, não tinha dinheiro para pagar outra sala, né, porque era muito mais caro o aluguel, e é por semana. E eu também Por não semana. tinha ninguém para me ajudar. Eu falei assim: "Meu, o que que eu vou fazer, né?" E não tinha outra sala maior, na verdade, desocupada. Uhum. Eh, Deus soprou um vento ali naquele lugar, que 6 pessoas trocaram de lugar, e uma foi embora. E a moça que estava nesse quarto grande saiu e foi para uma salinha pequenininha, para a menor sala que tinha lá. E ela não gostava, assim, muito de mim, não sei porquê, né, porque eu também não vou perguntar, né. Mas um dia ela, assim, até bateu a porta, assim, na minha cara, eu falei: "Nossa, meu Deus", mas deixei quieto, porque eu não sei se é um dia mal que a pessoa tá tendo, né, a É, gente pode cria ser. uma coisa na cabeça da gente que às vezes nem é. É. Às vezes não tinha nada a ver comigo. Aham. Eu já E pensei muito assim também. sim, porque eu cheguei na sala dela e falei assim: "Eu posso olhar a sua sala?", assim, pra eu ver o tamanho, se aquela sala e aconteceu que justo essa menina saiu e foi pra outra sala. E
E aí eu fui pra essa sala e falei: "Deus, eu vim num passo de fé, então agora o Senhor me arruma alguém pra trabalhar comigo". Aham. E assim o Senhor fez, me arrumou a menina e depois ela foi embora, a Andressa, Aham. eu amo de Eu coração. já sei toda a história porque eu assisti Sim, o podcast. eu quero. Ô Danilo, pô, me ajuda aí, assiste lá, Não, eu vou dá um assistir. like. Como é que é? Espera aí, Assi o pessoal do Pod Life aí, ó, eu sou uma, como é que é? Assídua. assídua. Eu, como é que fala? Tiete, Telespectadora. Telespectadora assídua. Saiu, eu tô lá já. Não, é bom e demais. eu assisto também, mas eu tô bravo com Nicolas. o Nicolas, porque eu Quem? chamei ele pra vir aqui e ele me enrolou, nem me retornou, não me retornou. Cris, tava fazendo Nós vamos tudo caçar ele lá. fora, tá? Aí, Ligar pra ele eu queria atrapalhar a gente, eu queria dele. Nicolas, a gente vai te ligar aí agora. Não, vai. gente, eu trago ele, não preocupa, que agora ele não vai fugir não. Vai não. trazer ele pra... E fui. E depois, e assim, e tô lá, Deus tem cuidado e tem trabalhado, Deus tem colocado projetos e planos na minha mente, no meu coração. Uhum. E essa moça, que não era com a minha cara, eu passei um dia e falei, bom dia! E ela tava fazendo o próprio cabelo dela, assim. Eu falei, nossa, é você fazendo seu cabelo? Falei o nome dela. Ela falou assim, você sabe meu nome? Olha. Eu falei assim, e por que eu não saberia seu nome? Aí ela falou assim, ai, você é tão fofa. Depois desse dia, gente, eu só chamei ela pelo nome. Aham. Depois desse dia, ela mudou comigo. E aí, eu falei assim, meu, se eu soubesse que era só chamar ela pelo nome, Então, eu tinha chamado antes. vou te contar uma coisa. Tem um livro, não sei se você gosta de ler? Não sei se você Eu tem gosto de ler, mas eu tenho tempo, né? dificuldade de ler, então eu ouço muito. Pois é, tem Eu o livro, você pode ouvir o audiobook, é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Você já leu? Quem que é o autor? Eu já ouvi esse. Ai, eu não tô lembrando agora Muito não. bom. Eu já ouvi Esse esse. livro é Você maravilhoso. praticamente já vive. Agora, porque você já vive muito do livro, entendeu? Porque você é carismática, você quando você vê alguém, você elogia a pessoa, você Eu gosto de só gente. só que uma coisa é que e ele fala isso lá, que a gente tem que fazer isso de verdade, não adianta você querer elogiar: "Ai, Danilo, eu gostei tanto da sua blusa", sendo que Eu você não não dou gostou. conta. É, isso aí eu não É, dou conta. Aí eu fico calada. É igual eu quando eu faço comida que eu isso. não gosto. Eu não elogio, eu só fico calada. Procura uma Procura coisa na alguma pessoa. Também, É. entendeu? Procura uma coisa na pessoa que você realmente concorda. É. Que entendeu? É E verdade. você já faz isso, por isso que eu ia te falar. E lá fala que uma coisa muito importante, a pessoa gosta de ouvir o nome dela. É, Então, quando você chamou a menina pelo nome dela, ela mudou totalmente com sim, você. Porque o que a gente quer é ser reconhecido. é verdade. E Nossa, faz quando a muito sentido. pessoa chama o nosso nome, aquela ali é quem? É a Sabrina. Eu sei quem É é. a Sabrina, Nossa, é eu é a sei. manicure melhor que tem, Eita, é Glória. uma pessoa que é feliz, que bota a gente alto astral. Então, você só fala coisas boas da pessoa, mas que você realmente sente, entendeu? E o Sim. livro fala isso, e você já vive isso sem ler o livro. Sim, eu falei pra a gente tá falando essas coisas de ressaltar o que é bom. Uhum. E tem clientes que às vezes elas chegam lá e falam: "Ai, eu tô isso", e tipo assim, aponta os defeitos, eu falei assim: "Querida, se você não fala isso seria a última coisa que eu ia olhar". Tipo assim, isso é uma coisa que às vezes eu nunca ia nem ver ou perceber, porque tem tanta coisa mais bonita e legal em você, que pra que você vai chamar atenção pra aquilo que não é? Tipo assim, Uhum. então, às vezes tá nos nossos olhos. Então acho que o jeito que a gente vê as coisas, se você é acostumado a ver tudo de um jeito ruim, você sempre vai ver o ruim primeiro, Aham. entendeu? Mas eu já tive assim, eu já fui assim, de ver sempre o lado ruim e ser muito negativa, só que, again, Jesus mudou É, uma chavinha assim. querendo ou não, isso até ajuda a gente a fazer uma leitura nas pessoas, porque a pessoa transparece o que ela está vivendo. Se ela olha para a Carol e eu, só tem críticas para fazer, é porque ela está vivendo num momento ruim da vida dela. Quando você está bem com você mesmo, você não fica olhando Só que tem gente que não problema. vive um momento ruim, ele vive uma vida ruim. Então, É, tipo assim, aí é difícil você tentar colaborar, entendeu? É. Mas, assim, Lá no quando a sua clientela é maioria feminina, é. não é? Uhum. E mulher tem uma pressão muito grande. Mulher é a pressão da sociedade é na mulher, não tem jeito. É verdade. Tudo querendo ou não, É uma expectativa, querendo na ou não, verdade. É uma o homem expectativa. ele é um apoio, mas a mulher é a base. Lá em casa o Danilo, a Mazinha que morava com a gente, acho que Ah, eu você amo. conhece a Mazinha? Ela sempre falava: "Carol, quando você adoece, a casa fica desestruturada". Tudo acaba. É. Você lá tem contato com, assim, muitas, muitas e muitas mulheres. Agora me fala, como é que você
lida hoje dessa Uhum. maneira que você falou que você mudou. E eu também ouvi um podcast depois que você conheceu Jesus, o seu Jesus e não o da sua mãe e do seu pai, Mudou. você mudou o seu jeito completamente. Até o seu emocional, Tudo. tudo. Então, como é que você faz para ajudar as mulheres que chegam lá do mesmo jeito que você estava antes? Fala a Então, verdade. você fala pra mim, assim, e se você puder sem falar nome, se Aham. você tiver alguma experiência, assim, mais que te marcou, você conta pra nós? Eu tenho, assim, que falar a verdade. Aham. E a verdade é Jesus. Não tem outra coisa. Eu não tenho como falar assim: "Ah, foi a minha terapia que me ajudou. Ah, foi só isso que me ajudou. Foi meditação". Não foi. Foi Jesus, que ele me arrancou. Tipo assim, eu fiz coisas pra sair desse lugar, como terapia, como Uhum. tentei terapia de casal, tentei terapia, todos os tipos de terapia, tudo de coisa. Só funcionou quando Jesus entrou mesmo assim e arrancou, porque tem uma parte que a gente faz, as coisas que são possíveis, e tem uma parte que só Jesus pode arrancar. Não tem quem pode, tipo assim, ele entra com mão forte, entendeu? E eu falo isso pra elas, falar, olha, tenta terapia, tenta isso funcionou. Eu sempre tento trazer pra minha vida um exemplo meu, e você sabe que é o mais lindo que quando a gente é curado de uma coisa, Deus vai sempre usar, a nossa dor para curar outras pessoas. E, isso aconteceu comigo e numa sessão de terapia que eu não estava, tipo assim, eu não estava bem, e aí a minha psicóloga começou a conversar comigo, e todo mundo que chega lá fala assim: "Você tem que fazer terapia. Eu acho que você tem que fazer terapia, porque vai te ajudar a saber quem você é". E tipo assim, de verdade, genuinamente, é muito bom. E eu falo isso pra elas e eu aconselho fazer Uhum. isso. Aí, a minha terapeuta começou a falar os nomes das pessoas, pessoa por pessoa que eu indiquei. Sério? E aí eu comecei a ver essas pessoas e tipo assim, os nomes das pessoas, eu falei: "Realmente, gente, tá mudando". Hum. Então, tipo assim, não tenho eu tenho uma pessoa em específico, assim, que Jesus Eu choro, tá? tá Só pra pode falar. chorar, pode chorar. É quando a gente não tem como falar de Jesus e não se emocionar. Eu falei: "Jesus tá me curando disso também", porque eu falava assim: "Oi, meu nome é Sabrina", eu já estava chorando. Até as minhas Não, emoções. mas eu Ele melhorei muito, trabalhou né, porque eu acho bonito, assim, é que só lindo. Mas Carol se emociona com histórias, se não a é mãe do a mãe nada, é assim. igual eu. Nossa, eu já chorei 30.000 vezes com a Miss. A mãe, se ela quiser conversar com você já tá chorando. Assim Você assim, quer que a eu pessoa não era pra ela abraçar, ela já quer chorar. é, a mãe é assim. Mas eu E sou chorona mesmo. isso é muito bom. A gente tem que ser sensível, né, porque o dia que a gente deixar de ser sensível, aí as coisas ficam ruins, E eu porque você deixa de ser sensível a tudo, é. né. E ela começou a falar o nome, assim, das pessoas que foram tocadas e transformadas através da minha vida, porque eu falei da terapeuta, ou eu falei de Jesus. Eh, Teve uma cliente que chegou lá pra mim esses dias, e ela não estava feliz. Isso não tem muito tempo, isso tem menos de um mês. E ela não é brasileira, ela é, tipo, americana, hispana. E aí eu olhei pra ela e Deus falou, tipo: "Fala de mim, né". Só que eu não queria falar, porque eu fiquei com medo, falei: "Será que é de Deus? Será que não é? Será que é eu que tô, tipo, consciente, né?". E eu falei pra ela, eu falei: "Olha, eu sou bem direta, assim, nas coisas quando eu vou falar, falei: "Não tinha assunto", eu falei: "Ó, você precisa de Jesus". E Deus tocou na vida dessa menina de um jeito tão grande, ela aceitou Jesus e ela tá numa sede de Deus, que envergonha muito crente que tá na igreja por muitos anos, que nunca teve curiosidade. E ela falou: "Sabrina, eh, muito obrigada". Ela falou assim: "Eu não sei te explicar o que que eu tô sentindo, porque, é igual eu falei, ela já procurou ajuda de vários jeitos, mas tem aquele pedacinho dentro da gente que é feito o tamanho de Jesus, e só Jesus ele preenche, não tem outra coisa que vai preencher. Você compra uma cama muito boa com dinheiro, mas o sono quem dá é Deus, então ele vai te dar essas coisas que a terapia que você paga não vai fazer, tipo, entendeu? Então são muitas coisas. Não desvalidando a terapia, porque pra mim É um conjunto. foi um conjunto isso, tem que ser, porque são coisas da terra e coisas do céu. Então eu falo com meu marido: "Amor, eu fico sem você, sem minha terapeuta eu não fico". Ela é coleta, gente, ela é um amor. Inclusive eu pulei, gente, pulei, deixa eu esconder aqui que eu pulei terapia, mas quinta-feira nós estamos agarrada. Mas foi por uma justa causa. Por uma justa causa. E assim, e aí o que eu falo pra elas é isso, buscar o Senhor, porque a palavra do Senhor ela traz alívio e ela traz conforto, entendeu? E a palavra de Deus fala que o fardo de Deus é leve, entendeu? Então assim,
não que a gente não vá passar por problemas, não que a mulher não vá enfrentar problemas, mas a mulher estruturada, ela muda a atmosfera inteira. Igual ele falou, quando a mulher tá uma coisa de errado, tudo muda. Tipo Tudo assim, muda. a estrutura da casa muda toda. E a palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela edifica o lar, a tola destrói. Por quê? Porque a mulher é estruturada, tipo assim, é a estrutura. Uhum. A mulher é tão importante que quando Deus permitiu o inimigo tocar na vida de Jó, que ele ficou todo destruído, perdeu os filhos, perdeu tudo, quem que foi a pessoa que ele não perdeu? A esposa. A mulher. Uhum. Porque Deus entende a importância que a mulher tem, entendeu? Uhum. Por isso que Deus criou a gente. É. Porque, nossa, ele sabia que a gente ia ser essencial na vida do homem. Não foi por acaso, não foi simplesmente só para fazer companhia porque ele estava sozinho. Porque Não ele foi, tinha a presença de Deus e a presença de Deus nos basta, não foi só né? para estragar a vida do homem também, né? Meu irmão, gente queria ver Danilo sem essa Carol. Não era, não era nada. Não ia dar nada, gente. Era uma Não, tristeza. não. Fala a Mas verdade. não, mas eu falo assim, graças a Deus, porque a gente emocionalmente e espiritualmente a gente é bem estruturado, Glória a Deus. mas a minha vida seria totalmente diferente. Mas assim, a gente é parceiro, mas parceiro mesmo, Mas isso é que é né? bom. É. Isso é que é Tudo, o a gente é bom. parceiro mesmo. Pra Sim. tudo. E tem gente que quando eu falo pra elas assim, olha, porque é difícil você também virar pra pessoa e falar tipo assim, olha, tudo isso aí que você tá vivendo não vai funcionar, porque a pessoa cresceu e viveu a vida inteira com aquilo ali. Daquele Então, jeito. como que você desconstrói, né? É muito difícil. Uhum. E às vezes eu vejo pessoas sofrendo sem precisar de estar sofrendo. E as pessoas tentam de tudo. Tipo assim, as pessoas elas vão para não querendo assim desfazer da crença de ninguém, mas eu entendo que é só Jesus que pode fazer, entendeu? Então, assim, vai procurar ajuda em tudo. E aí roda o mundo espiritual inteiro. Aí coloca a, a esperança nas pessoas, coloca no trabalho. Aham. E aí não funciona. E eu falo assim, moça, é Jesus. Você já Sempre tentou vai ter um Jesus? buraco. Você já tentou Jesus? Ah, mas Jesus não vai. Entendeu? Eu não sei porque não é muito não é minha área, mas tem especialistas que falam que tem um lugar na mente da gente que só é preenchido pela oração. Que diz que nada que você faça preenche aquele vazio. Não é preencher o vazio, na verdade. É uma parte do cérebro que só é ativado quando Quando você você ora. ora. É porque são os benefícios da Quando você oração. ora. É. São os benefícios da oração. Ontem a gente estava falando sobre isso, que o irmão Mauro, depois que ele terminou a oração, ele falou: gente, Deus fala com a gente de diversas formas. Deus já falou comigo através da palavra, profecia, usou pessoas, mas só tem um jeito da gente falar com Deus, que é a oração. Uhum. Então, se você não ora, você não fala. Falei isso com o Dudu ontem. Deus sabe a sua necessidade. E Deus tudo, gente, eu aprendo muita coisa com meu pastor. Meu pastor é muito sábio e muito cheio de Deus, graças a Deus. Inclusive, ele tem que vir aqui também. Nossa, e aí você prepara É 5 o horas. esposo da Tati, Eu não é? quero estar Como é que é o aqui. nome dele? É uma- Pastor Anderson Anderson, ele foi visitar o Valtinho. Luzansky. Ele foi visitar, ele é verdade. A gente Ele quer ele aqui também. Ele e a esposa dele. prepara. Fica- Aí os vai, dois fi- já vamos vai aqui ficar conversar. na sua responsabilidade de trazer o É. pastor Anderson, a pastora Tatiana, Pode deixar, eu O quero o Nicolas. Nicolas Vamos. e o parceiro do Nicolas, que o parceiro. Que O vai ser Nicolas pai falou. de gêmeos, O velho. Nicolas, Henrique. Pai de gêmeos. A gente tá falando do outro podcast. é. Podcast. E o parceiro do o Nicolas falou bem assim: eu vou falar com o meu parceiro e ver se a gente vai. Até hoje não me retornou. Guardei. A gente tá esperando. Eu não guardo mágoas, não, tá, Nicolas? Eu não guardo mágoas, não, eu guardo nome. O Danilo aprendeu essa frase comigo. Dizer que não guarda mágoa, guarda nome. Isso mesmo. Igual elefante, nunca esquece. E ele fala que Deus, ele não atende necessidade, ele atende a quem pede. Porque necessidade ele sabe que cada um necessita, mas se Uhum. você não abre a boca para pedir, Deus não, entendeu? Não vai fazer, porque ele quer ver, ele quer ver vir de você, entendeu? E assim, é o jeito que a gente tem para falar com Deus, e esse espaço realmente, ele é feito do tamanho de Deus, entendeu? Tipo assim, você pode tentar, pode até funcionar temporariamente, mas é o espaço que só Deus pode ocupar na nossa vida. Uhum. E eu não negocio esse espaço por nada, porque por muito tempo esse espaço esteve vazio. Então, quando eu vejo as pessoas assim, eu olho para a pessoa e falo assim, gente,
Se pessoa dessa Aquela pessoa gente, eu conheço um casal que eles são 2 pessoas maravilhosas. Assim, eu tenho uma admiração por eles, e quando eu olho, eles são, assim, perfeitos, perfeitos. Só que só falta, assim, eles carregam a presença de Deus com eles, eu sei, porque eu já vi, assim, eu vejo muito Deus neles, só que o reconhecimento, tipo assim, Jesus é o rei da minha vida, porque o dia que fizer, eles já são maravilhosos. Pensa, o dia que a pessoa porque não é porque a pessoa às vezes nunca ou teve a oportunidade de Uhum. conhecer Deus, ou, tipo, conheceu Deus, mas não conheceu Deus, Aham. tipo, igual eu andei por muito tempo. Sim. Então, assim, é o que eu falo pra elas. Aham. Eu tento mostrar aquilo que Deus fez na minha vida e eu tento passar que, por mais profunda que seja as suas cicatrizes, Deus ele cura tudo. E ele cura e ele não deixa, vestígios. Então, quando a pessoa olha pra você e fala assim: "Nossa, o que que aconteceu?" Eu falo: "Meu, Jesus me curou, Sim. Jesus me libertou". Mas assim, você já é de base cristã Hum. ou você foi ter contato com o evangelho? Não assiste o podcast? Não sabe, tá É vendo? isso. Minha Desinformado. filha, minha filha, Ele vai bater em nós. minha filha, aqui ó, para você que está assistindo aqui, eu vou pedir até que curte, dá o like, porque eu ainda preciso trabalhar muito para pagar tudo isso aqui. E vai conseguir em nome de Jesus. Ai, ai. Eu preciso, Tadinho, olha, eu preciso trabalhar Ei, muito para eu vou pagar tirar tudo isso. desconto, amor, porque hoje eu estava de férias. Hoje foi meu último dia de Essa, férias. Você Aí o podcast saiu hoje. na segunda semana de férias, ela. Meu Deus, E eu ele quero trabalhando. chegar aí, ó. Gente, outra coisa, tá? Aqui na América, para quem acha que é mole, aqui é só uma semaninha de férias. E olha, quando você consegue tirar uma semana, porque o telefone não para, né, gente? 3 anos eu tirei Meu férias Deus. esse ano. Não, É. ano passado e esse ano. Mas eu vou te falar, não é aqui na América, porque o tempo daqui e o tempo no Brasil, ele é o mesmo, só que a gente não prioriza, É. entendeu? Porque a gente acha que a vida das pessoas, ela vai parar se você Aham. não tiver. E não vai. Meu, assim, uma coisa que eu aprendi aqui, eu tô aprendendo, porque eu nunca prioritava as coisas. E eu falei que isso é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim. Aprendi isso também na terapia, gente. O tempo que a gente investe na gente. Isso é uma coisa que não. Nada vai pagar. Tipo assim, a sua semana que você trabalhar mais, não vai pagar. Tipo assim, Uhum. você acha que vai, mas, meu, uma semana, 7 dias que você tira, a Mas sua nem sabe. cabeça fica outra. Você fala assim, meu, nossa, foi só 7 dias, eu podia ter, tipo, feito isso antes, entendeu? Quanto tempo atrás? Tipo, 3 anos você não tira férias. Se você tivesse tirado, tipo, uma semana realmente de férias nesses 3 anos, a sua qualidade de vida é melhor, porque É, você gera frutos nesse tempo, entendeu? é. O que eu falo muito com Carol é a questão, quando você trabalha extra, eles pagam uma hora e meia, Uhum. né? Mas você junta um montante, você faz. Eu já cheguei a fazer 56 horas, 60 horas na semana. O que dá acima das 40 horas é indiferente. Não te ajuda a crescer em quase nada. O que te ajuda a crescer é o que você faz nas 40 horas E ali. tira tudo. E outra, o que cresce, o nosso dinheiro não é a gente, é Deus. Aham. Porque se você não faz a coisa certa com o seu dinheiro, o devorador come ele inteiro. Você trabalha, tem gente que trabalha, gente, faz muito dinheiro e não consegue ter nada. Não dizima, não oferta, Não não faz dizima, não nada. oferta e as pessoas não entendem, assim, ou se dizima, não oferta, É. e a oferta já fala, é oferta, ela tem que vir do coração, Uhum. entendeu? Porque Deus não precisa de esmola de ninguém, entendeu? Só que ele quer ver a sua fidelidade. E a sua gratidão. A gratidão. Então, assim, e outra coisa, você vai na casa de Deus, você contribui para aquele tempo, porque você usufrui de tudo. Porque você chega lá, tem um negócio legal para você, é É. porque você tá ajudando a sustentar. E é assim em todos os lugares, porque não tem como você caminhar num lugar e falar: "Ah, outra pessoa vai ajudar", porque É. se todo mundo pensar, outra pessoa vai dar. Teve, inclusive, teve uma época no Brasil que aconteceu um fato bem interessante. Nem vou citar nome, não, mas tinha um cara que é muito amigo meu, muito próximo meu, e ele estava com a dívida bem alta. E eu falei com ele, eu falei bem assim, olha, eu acho que você tinha que dizimar. Dizimar? Eu tô devendo até tudo e eu vou dizimar. Eu falei, experimenta, experimenta, você já está afundado de dívida. E ele fez o plano de dizimar, sem brincadeira. Carol lembra. É, tipo assim, ele ficou dizimando tipo acho que uns 6, 7 meses.
7 meses ele tinha quitado as contas dele tudo. Aí ele quitou as contas dele e Parou parou de de dizimar. dizimar, duplicou a dívida dele. Mas é impressionante. Tipo assim, gente, não é teoria da E prosperidade, eu que não é isso, eu ia E falar você tem que isso. não é trabalhar isso também, gente, não. porque Eu ia falar isso, não é um castigo de Não Deus. é castigo, "Ah, mas se não dizima, você vai dever". Não é isso. não é isso não, mas parece que quando você se organiza para dizimar, você acaba organizando a sua vida em geral, né. isso. E Deus ama semear na vida de quem semeia no reino dele. Deus ama. Gente, Deus tem prazer em fazer as coisas pra nós. E Deus não vai fazer pra nós. Ele já tem preparado, só que a gente não quer buscar isso, entendeu? De Deus. E se você não é capaz de abençoar a obra, então como que você quer ser abençoado? Ser É abençoado. aquele tipo de gente que só quer, 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 É. quer. Mas eu Não venho a venha a nós nós. e o vosso reino é É nada. nada. É, É tem difícil. muita gente assim Mas, mesmo. igual quando eu te perguntei do seu encontro, e como foi o seu encontro? Vocês me acusaram de não assistir e não me responderam. Mas toda vez a gente Não me responderam. Mas, assim, qual foi o momento que você teve um encontro, assim, com com Deus. Deus? Quem levou foi uma pessoa que foi usado para você ou você Eu porque eu pergunto assim, só antes de você responder, porque, por exemplo, eu fui criado com base, cristã. E eu fiquei durante um bom tempo da minha vida fora da igreja. E um certo dia eu apenas sonhei que Jesus estava voltando e falei: "Não, tô errado e vou voltar", tô com e voltei. Não foi medo, eu entendi realmente que foi um chamado de Deus sim. e sem ninguém ficar pregando para mim, eu falei: parei de beber". Eu parei de beber, tipo assim, foi um sábado que eu bebi, quando passou uns 3 sábados eu já estava batizando e tô até hoje, já tem 18 anos. Glória a Deus. A obra de Deus é completa, né, gente? Eh, assim, as pessoas falam assim: "Ah, eu encontrei Jesus". Eu falei: "Gente, não, Jesus que te encontrou, porque Jesus não tá perdido não, Uhum. nós é que estamos". É. Hum. E eu fui para um retiro, das Filhas do Rei, e lá o Senhor me pegou de um jeito, assim, tocou profundamente em mim, e Ele me fez um convite. A irmã falava assim pra mim: "Deus te convida hoje a andar com Ele". Ela andava assim comigo, assim, na frente da igreja. E eu aceitei esse convite. E depois desse dia, Deus começou a trabalhar, assim, gradualmente dentro de mim, e na medida que eu fui buscando e procurando. Porque, muitas vezes a gente vai, né, pra igreja, Deus dá um chamado, busca a gente, só que a gente não busca Deus. Então, o que fez eu aprofundar e ter realmente esse encontro com Deus foi buscar a presença de Deus. E eu preciso de buscar mais, gente, porque eu busco pouquíssimo. Tem hora que eu falo: "Deus, desculpa, que vergonha, Deus, preciso de orar mais, preciso de ler a Bíblia". Porque é o nosso alimento, é o nosso, assim, alimento diário. Eu tive um sonho esses dias, porque o meu marido, ele não conhece a palavra de Deus, mas a gente começou a ler a Bíblia juntos, e nessa noite que a gente leu o primeiro dia, eu tive um sonho que eu chegava em casa e ele falava: "Sabrina, o mundo espiritual é real". Eu falei assim: "Por que isso no sonho?". Eu falei: "Por quê?". Ele falou assim: "Porque o diabo veio aqui, ele falou comigo e ele me oferecia comida e só que eu estava cheio, eu não queria comer". Ele falou: "Meu, isso é real". Eu falei: "Não, não preocupa não, isso é só um mundo espiritual nervoso, porque você começou a ler a Bíblia, tá tranquilo". E aí eu conversando com a minha terapeuta, ela fala: "Sabrina", ela contei do sonho, porque foi uma coisa muito real. E ela falou assim: "Sabrina, o que que é a palavra?". Eu falei assim: "A palavra de Deus é o alimento". Na hora que eu falei assim: "É o alimento", a ficha já caiu. Eu falei: "Gente, na hora que o inimigo vier para dar do mundo, das coisas do mundo, o alimento do mundo, ele não vai querer, porque ele vai estar cheio da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento", Uhum, entendeu? E a partir do momento que eu comecei a me alimentar da palavra de Deus, ele começou a nutrir o meu espírito, entendeu? uhum. Aí a minha alma começou a ficar quietinha e Deus começou a nutrir o meu espírito. E aí foi onde que eu fui encontrando Deus, foi tudo acontecendo, tudo fluindo. E o pastor, ele tá ajudando muita gente nessa busca, tipo, a mergulhar realmente na presença de Deus, a se entregar na presença de Deus, a deixar a presença de Deus fluir na vida da gente, porque é desse jeito que a gente vai alcançar a vida de outras pessoas, porque as pessoas vão ver o fluir de Deus. Você não precisa de falar, você não precisa de no meu caso, eu tenho que falar, porque eu gosto de falar de Jesus. Uhum. É, Eu sou você é evangelista. sou evangelista. Vo E Na verdade, você é comunicadora de tudo, de tudo. porque eu lembro quando Carol uma vez estava mexendo com Mary Kay, ela falou: "Gente do céu, Sabrina, o que ela pega para fazer, ela faz bem feito".
E quando você tem um encontro com Cristo, que você quer falar de Cristo, você vai fazer bem feito do mesmo jeito quando você faz qualquer É, outra coisa, né. E ele nos capacita, né. achei bonito também quando eu vi o podcast o Pod Live, quando você falou que o Phil veio ouviu você chorar e veio que você estava Foi da irmã que eu estava intercedendo pra irmã que a gente ia orar é, na casa dela no outro dia pra essa menina que aceitou Jesus. e aí ele veio e Isso, doía, gente, porque eu sofro pelas pessoas que não conhecem Jesus, porque um dia eu tive nesse lugar, entendeu? Por isso que eu falo, quando eu olho pra pessoa, eu falo, vejo a pessoa sofrendo e a cliente entra lá e a pessoa tá em sofrimento, você sabe o que eu falo, é, meu, é só você aceitar Jesus. Não é que seus problemas estão resolvidos e acabou, mas é diferente. Porque ele, assim, ó, Jesus toma as nossas dores, ele toma os nossos problemas, e enquanto a gente cuida daquilo que é dele, ele cuida daquilo que é nosso. E eu não, gente, quem que você vai falar assim, ó? Se eu falar assim hoje, Danilo, toma aqui meus problemas pra você e você se vira. Tipo assim, quem que vai fazer isso? É só Jesus, gente. É só Jesus. Então, o problema com Jesus vira solução, vira milagre, vira tipo assim, porque Deus gosta de honrar, filho, Deus gosta de cuidar, e a gente nem merecer não merece. nem merecia. Então assim, é lindo, é muito lindo. Eu falei isso ontem com o Dudu, ontem. Tá Hum. passando por um problema sério, né, relacionado ao trabalho dele. E eu falei: "Meu filho, olha, não", e tipo assim, você vê que ele tá muito angustiado, nervoso, não é adolescente, ele é jovem, tá com 21 anos, mas naquela fase Bebê, uma gente. fase que tá e aí eu falei: "Meu filho, eu só tenho uma coisa pra te falar, ora, entrega para Deus, e aí depois você vive a sua vida, que Ele vai resolver o seu problema. Você faz a sua parte, Sim, faz isso, o que que é a sua parte? É falar o que aconteceu, é verdade? Fala a verdade. E o resto, Deus, quem vai cuidar é Deus, não sou eu, não é você. Não adianta você ficar rodando aqui em círculo, porque você não vai resolver nada. verdade. Aí eu falei assim: "E como é que você fala com Deus?" É orando. Se você for ali agora orar, e aí você fala assim: "Agora", eu já fiz muito isso, não sei, eu acho que todo mundo já passou por isso. Alguns problemas eu falava: "Senhor, eu vou orar agora, eu vou te entregar, mas eu quero paz, eu quero viver em paz. O problema tá ali, É descansar no o Senhor. problema tá ali, né, mas só que eu sei quem tá cuidando. Amém. Enquanto ele tá comigo, eu não sou capaz de nada". É verdade. E eu ouvi isso da Hilde. A Hilde falou pra mim: "Para de chorar, levanta sua cabeça e ora. E depois que você orar, vive, porque você não tá vivendo". E eu só chorava, eu só chorava, eu só chorava. E aí, sábado na igreja de manhã eu estava chorando, chorando, eu só sabia chorar. Você passou pela mesma fase, né, Aham. aconteceu exatamente. E aí e ela chegou, eu acho que ela não aguentava mais ver eu chorar dentro da igreja, que todo sábado eu estava chorando dentro da igreja. Uhum. Que crente é esse? Aí ela falou isso pra mim: "Como que seus filhos vão ver você chorando desse jeito? Que Jesus é esse? Que Jesus é esse que você vai mostrar para seus filhos? Eu só ver a mãe chorando". Gente, naquele dia, foi 2 tapas, assim, um desse lado, um desse, eu levantei, eu olhei pra ela, falei: "Tá bom". Aí parei de chorar, não é que o meu problema tá lá ainda, Aham. eu ainda tenho meu problema, Assim. mas é Deus que tá cuidando dele, não sou eu não esqueço dele nem um dia, mas quem tá cuidando é Deus. Eu falo que às vezes a gente tem problemas de estimação, É, que a gente não quer deixar de ter os problemas. A gente tá tão acostumado com aquele sofrimento ali que a gente não quer deixar. Eu falo que se tem um lugar para você se prostrar, é na presença de Deus. Que se você tem que chorar, porque, gente, se você olha para mim na igreja, a pessoa deve falar assim, gente, tá cheia de problema. Essa mina só chora, meu, o que que tá acontecendo? Mas não é. Gente, eu na presença de Deus, eu choro. Tem dia que eu entro na igreja e falo, ai, Jesus, eu tô sentindo sua presença, tá tudo aqui. E eu choro e eu me emociono. Só que é um chorar diferente, é um chorar de alegria. A gente se alegra na presença do Não Senhor, é murmuração, né. não é murmuração. A murmuração mata. Gente, falando disso ontem, eu falando disso, eu murmurava muito. eu também. Falando disso ontem, que não foi o agir de Satanás no deserto, quando Deus libertou o povo do Egito. Foi o Foi próprio a povo, murmuração, foi foi o o próprio próprio povo. povo, foi a alma, É, entendeu? E, mas e porque estavam longe de Deus, sim, não, assim, não, Deus estava com eles, mas mas eles eles não não estavam estavam com com Deus. Deus. Deus Sim. estava ali de manhã e à noite, O o dia Deus inteiro, tinha sinal, Sim, é isso que eu ia mas falar, mas eles aceitavam o Deus da providência, mas não aceitavam o Deus da orientação, porque o ser humano, ele é desobediente, então ele tem tendência a não gostar de seguir orientação. Por isso que muita gente não gosta da palavra de Deus, porque falar Deus é um Deus autoritário. Não é, porque se ele fosse, ele falava, você vai me servir.
É. entendeu? Não, ele deu o livre-arbítrio, tanto que Satanás fez o quê? Tentou tomar o lugar de Deus, Deus podia ter simplesmente Acabado. impedido. Mas você sabia que apesar de não gostar, o ser humano é dependente de regras? É lógico. Eh, Quando ele não está debaixo de uma regra, não está debaixo de obedecendo alguma Orienta coisa, a vida é uma bagunça. O que ela falou, É. orientação. Eles orientação. queriam o Deus que dava O milagre, a pro providência. providenciava tudo, comida, a sombra, o fogo de noite, tá beleza aqui, bacana, Sim. mas só que não queria fazer o que Deus pedia, e aí, era um povo que murmurava, É porque eles tanto querem que ver. chegaram, né, só Sim, 2, 2 pessoas só 2. só 2 entraram. E e Moisés também não entrou. Moisés só viu de longe, Uhum. porque Moisés se irou, Virou. entendeu? Então, assim, pra você ver que tá tudo errado, que a gente não pode e olha que, tipo assim, nós não somos perfeitos, entendeu? Mas a gente tem um Deus que ele é perfeito, ele nos aperfeiçoa. De pouquinho em pouquinho. Perfeitos vamos ser? Nunca, porque perfeito é só ele. Mas, na obediência e quando ele vê o seu coração, entendeu? Quando você coloca diante dele e fala: "Senhor, realmente não tem jeito, eu te entrego", ele te dá, assim, a paz, sabe a paz que excede todo entendimento? Todo mundo fala: "Ah, eu procuro paz", mas a paz que excede todo entendimento é só Jesus que dá. Não tem outro, entendeu? E às vezes é difícil para a pessoa ouvir isso: "Ai, aquela pessoa que nasceu lá naquela cultura que nunca vi", não preocupa, Jesus acha. É. Não preocupa, Jesus acha. Por isso tem que ter pessoas que falam de Jesus, porque, eh, você fala e Deus faz o resto, o Espírito Santo ele faz o resto. E não tem lugar melhor para você chorar, para você se prostrar do que na presença de Deus, mas às vezes Deus levanta umas pessoas assim, para falar tipo assim: "Minha filha, para de chorar por esse Aham. motivo e vamos pular pra É, outra vamos coisa?". viver, assim, de Isso. verdade. Eu aprendi e entendi que se a gente não vence ciclos, a gente fica na mesma igual o povo no deserto, dando volta assim, e e pra parar porque eu sempre falava: "Gente, eu tô vivendo ciclos viciosos, ciclos", eu falei: "Gente, eu vou quebrar isso, Uhum. eu não aceito mais". Então toda vez que eu lá ia cair pra comportamentos repetitivos, por exemplo, igual você falou que chorava muito, eu também chorava muito, eu Uhum. vivia na verdade todo mundo reclamava, meus vizinhos, meus amigos, todo mundo. Eh, e eu comecei, assim, a quebrar, eu comecei a perceber, porque Deus começou a me dar percepção das coisas. Tanto que já teve vezes de eu ir surtar e eu respirei fundo, que eu surtava, pegava meu carro, saía dirigindo, doida. Aí teve a última vez que eu ia surtar, ia porque eu não surtei. Eu entrei dentro do carro, bati a porta, peguei no volante, respirei, entrei de volta pra dentro de casa e falei: "Vou ficar deitada com raiva, mas não vou fazer de novo". Eu falei: "Eu não aceito eu viver a mesma coisa". Fui dormir com raiva, indignada, revoltada, porque eu queria quebrar tudo, mas eu falei: "Não vou". Aí eu fui quebrando, eu acho que minha É. carne, foi as minhas vontades, e coloquei na presença do Senhor. Você foi percebendo suas fraquezas e foi trabalhando em cima delas, Hoje né. que você teve esse encontro, assim, que você está nessa nova jornada, tem que estar com quanto tempo? Tem 3 anos que Deus está trabalhando em mim, 4 anos mais ou menos, mas de um tempo pra cá, de alguns na verdade de outubro pra cá, Deus tem feito maravilhas, Deus tem, assim, me dado tanta experiência, sabe, de ouvir mesmo a voz de Deus, de me usar pra falar com as pessoas. Gente, hoje aconteceu uma coisa inédita no salão, chegou essa menina e ela não gosta de Jesus. Ela tem 20 anos, é uma princesa. E aí, ela me contou que eles fizeram uma coisa ruim para o namorado dela lá, ele apanhou e ele estava no hospital e ela ligou para os amigos dela, começou a conversar com eles perto de mim, americana. E aí eu falei assim, ela desligou o telefone, quando ela desligou eu falei assim: "Olha, vocês tudo precisam de Jesus". Eu sou assim, gente, eu nós dá um jeito de colocar Jesus no meio da história. E aí ela falou assim, ela virou o olho assim, né, até na Tipo assim, nuca, tipo assim: "Que você tá falando?". E a mãe dela é super like a Jesus person, ela ama Jesus. E aí, a mãe dela chegou assim pra conversar comigo, eu falei assim: "Pô, falei aqui com ela, e aí falei de Jesus pra ela, ela ficou aqui virando o olho pra mim, eu tinha que ter filmado a reação dela". Aí eu falei com ela: "Mas eu tô brincando e tal, mas realmente você precisa de Jesus". tô brincando, mas é Tô brincando, verdade. mas é verdade. E aí, ah, passou umas 4 horas mais ou menos, a mãe dela volta e fala: "Olha, eu não sei o que que você falou pra minha filha, mas ela quer ir na igreja com você, porque ela quer entender o porquê que Hum. você ama Jesus desse tanto".
Aham. E numa brincadeira, gente, numa brincadeira, a menina quer ir conhecer Jesus. Mas Porque na verdade não foi brincadeira, não você foi foi intencional. foi intencional, Não foi é querer intencional. capturar qualquer um, mas é ser intencional, é o que a gente já falou aqui várias vezes. Você tá sendo intencional, você Sim, quer falar de Jesus, eu entendeu? amo falar de E Através de uma brincadeirinha, uma piada com ela, mas falando a verdade, né. e outra coisa que é muito importante, logo, logo nós vamos entrar nesse assunto, eu sempre falo com Carol, se você é uma pessoa feliz, se você é uma pessoa bem-sucedida, e a pessoa que está ali, que já tem uma confiança em você, você fala de Deus, ela vai falar: "Opa, eu quero". Mas na maioria das vezes, e infelizmente a maioria dos, crente, né, vou falar crente, Uhum. é o tempo todo murmurando. Vai na igreja, aí quer pregar para os outros, mas fala: "Ó, vamos na igreja", aí chama para ir para a igreja uma vez, mas o resto do dia é reclamando da vida. "Ah, que a vida tá difícil". Vida difícil tem para todo mundo, mas se você não vive essa leveza do cristianismo, se viver a você não é palavra. feliz, se você, não tem sucesso na sua vida, no seu relacionamento, na sua vida pessoal, no seu trabalho, dificilmente a pessoa vai querer encontrar o seu Seu Deus. Deus. Porque o seu Deus é mais um Deus derrotado, porque é o que as pessoas passam, né. Sim, Às vezes as pessoas passam um Deus mais derrotado do que um Deus que faz a diferença na sua vida. sim. A gente tá vivendo um tempo de muito avivamento. E eu conversando com a Letícia hoje lá no salão antes de vir pra cá, eu falei: "Gente, isso que a gente tá vivendo sempre esteve disponível, mas é a busca". A pessoa não busca, porque a pessoa vai pra igreja porque ela acha que a palavra de Deus vai agradar ela. A palavra de Deus não é feita pra agradar a pessoa. É a gente que é feito pra seguir a palavra de Deus e agradar ele. Aí a pessoa quer ir na igreja e ouvir aquilo que vai agradar o coração dela. E por isso que às vezes a pessoa não consegue ser fiel e a pessoa, reclama muito e não dá o testemunho. Palavra de Deus, o Satanás conhece ela de trás para frente. A palavra de Deus qualquer um Uhum, pode não tem ninguém mais crente que Satanás, porque uhum, ele conhece, ele sabe quem é Deus. Então assim, ateu. Tem muito ateu que já leu a Bíblia inteira, conhece a palavra, não entra no coração. E do mesmo jeito tem muita gente que está dentro da igreja e a palavra não entrou no coração. Não entendeu, não arrependeu, não se colocou Isso é nos verdadeiro. pés de Jesus. Isso porque, gente, é assim, ó, é abandonar o nosso o eu e carregar a nossa cruz. E aí eu falo tudo que a gente tá falando aqui é coisas que a gente tá vivendo. Então, assim, conversando com a minha pastora ontem, ela falou assim: "Pegar a cruz e caminhar pra onde? Para o Calvário. É pra morte", entendeu? Então, assim, morre o O nosso eu, eu. as nossas vontades, o nosso ego. Gente, uma pessoa que tinha um ego ai, gente, falar desculpa pra mim era o ó. Por favor, não me pedia pra eu pedir desculpa pra ninguém não, porque eu queria morrer. E eu falava assim, ó: "Desculpa se eu te fiz alguma coisa". Eu sabia o que que eu te fiz, eu só não queria pedir desculpa, aham. entendeu? Ou diferente fala assim: "Ó, Carol, desculpa, eu te magoei, eu fui sem educação, você me perdoa que eu fui sem educação com você?". Entendeu? Tipo assim, ser objetiva e real no pedir Uhum. desculpa. Então assim, eh essas pequenas coisas e você dar um mau testemunho, faz as pessoas não querer chegar perto de Deus. É. Agora tem pessoa que ela pode ficar perto de você calada, que você vai falar assim: "Meu Deus, essa pessoa tá com uma presença, com uma coisa". Eu conheci uma mulher um dia que eu virei pra ela e falei assim: "Moça, você é crente, né?". Ela falou assim: "Sou, por quê?". Eu falei assim: "Porque você tá cheia da presença de Deus". Porque eu sentia, assim, gente, ela não tinha nada demais. Ela não tipo assim, nada. Ela era uma pessoa normal, igual eu. Só que a presença que a pessoa carrega. Então, assim, às vezes o crente vai estar dentro da igreja, uma pessoa, às vezes, que não é da igreja vai dar maior testemunho do que uma pessoa que está dentro da igreja. Isso não pode acontecer. É. Porque se você está na Você não igreja, tá cumprindo seu papel. você tem que sim, você tem que deixar Deus trabalhar, porque Deus não mete o pé na porta de ninguém. Então, assim, quando a gente entra na presença e a gente realmente pede Deus para trabalhar na gente, ele vai, porque ele a gente dá permissão para ele trabalhar, para ele fazer isso, e a gente acaba realmente conhecendo a palavra de Deus e outras pessoas vão querer vir para Deus através de ele ver, tipo: "Nossa, Deus fez isso na vida da Sabrina. Gente, a Sabrina era tão arrogante, agora tá tão diferente. Nossa, eu vi ela chorar por um motivo, agora ela tá sempre sorrindo". Tipo assim, é diferente, porque não existe a presença de Deus chegar na vida de uma pessoa e não mudar. Aquela pessoa que só fala mal dos outros, aquela pessoa que tá sempre reclamando, aquela pessoa que tá insatisfeita com tudo. Já viu gente que é muito rico, tem tudo na vida, E não mas tem tá nada. sempre insatisfeito? Uhum. Nada satisfaz a pessoa. A É. pessoa agora você pode ver que tem pessoas que não têm nada, E é mas ela tem muito é, tudo.
Eu falo que tem gente que é tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Dinheiro. Aham. E é verdade, porque, no final das coisas, resumindo tudo assim, as pessoas querem satisfação. E o primeiro lugar que elas vão buscar satisfação é no dinheiro. É. Então, se você tem o dinheiro te proporciona tudo aquilo que você quer, porque o dinheiro vai te proporcionar o seu âmbito de amigos, a sua, quem você se socializa Onde e você onde vai. você vai. Teve uma mina que, a gente conversando assim, ela conversava comigo, depois ela não olhou mais pra mim, nova aqui. E eu falei: "Moça, você é muito esquisita. Você olha pra cara da gente num dia, no outro dia você finge que não conhece, tipo assim, ó, eu vou te falar um negócio. Eu tenho minha amizade pra te oferecer. Serve? Eu tô aqui. Se não serve, desculpa, eu não tenho mais nada pra te oferecer. Porque chega num ponto que a gente tem que escolher as coisas que a gente vai se preocupar, Uhum. porque a gente não tem mais tempo de ficar perdendo com coisas fúteis. É. Assim, Jesus tá voltando. Eu não quero ficar pra trás. Eu não sei se vocês querem, mas eu não Não. quero. Eu não perco mais meu tempo com nada, a não ser investindo na palavra de Deus, investindo em vidas, porque Deus deu o meu pastor, de novo, gente, tem que trazer o pastor, porque ele Tem que ensina trazer. muito, não tem Aham. jeito. Ele vai vir. E, assim, os meus ensinamentos Vou orar pra Deus tocar no coração dele. sim, os ensinamentos que ele traz pra nós, realmente, eu tenho muita dificuldade de aprender as coisas, tinha Uhum. dificuldade de aprender as coisas, porque até isso Deus meu Tá aprendendo vocabulário bem. agora Deus tá trabalhando no meu vocabulário. É. Eh, e ele fala que na parábola dos talentos que um o rei deu 10 para um, 5 para um e um para outro. Aham. E ele falou: "Vai, né, multiplica e traz de volta". Aham. Aí o que fez 10 criou, gerou mais Gerou 10, mais deu 10. pro rei dele lá, e ele deu de volta para ele os 10. Aí o que fez 5, o rei pediu 5 e ele ficou com os outros 5. O que deu um enterrou, não fez nada com o negócio. Exato. E ele foi pedir esse dinheiro e falou assim: "Ó, só tem um". Ele não multiplicou aquilo que ele não fez o que o rei tinha mandado. E do mesmo jeito Deus vai fazer com a gente. Se Deus te deu um talento, 5, 10 ou 20, ele vai te cobrar. E eu não vou ficar para trás porque eu não fiz aquilo que Deus mandou fazer. Se a pessoa não quis ouvir, o problema é dela. Assim, né? Com Uhum. tristeza no Lógico. coração. Mas eu não vou ficar porque eu não fiz aquilo que Deus mandou fazer. Então, se Deus te deu um talento, se Deus quis te usar uma vez e naquela uma vez você não quis, é problema seu. Mas se você foi usado, você deixou Deus fazer, você fez e a pessoa não quis, aí, minha filha, você lava suas É o mãos, problema dela. Problema dela. porque entendeu? Então, assim, a gente faz as coisas de acordo com o que Deus vai te orientando, vai fazendo, porque Ele vai cobrar de cada um de nós. E eu esqueci por que que a gente tá falando isso. Nem sei Eu por sou quê. assim. Não, Você foi Não, pode falar. não, foi porque eu acho que a gente tinha perguntado, também não lembro. Adoro, Nós gente. estamos Que tudo bom que a gente tá tudo em tudo família. você falou em investir. Agora eu quero, você quer falar? Não, o que eu quero perguntar é justamente quando você começou a falar dos talentos, eu falei: "Tá começando a ir para o lado que eu gosto também", tá. Eu gosto das 2 partes. Hoje, eu tenho essa parábola dos talentos, tanto para na área da espiritualidade, mas também na área dos negócios. Sim. Hoje, como você concilia você é empreendedora e para você eu acho que é mais fácil, porque você aceitou a mensagem, mas quando você já estava nessa caminhada do sucesso já, né. Uhum. Mas geralmente na igreja as pessoas têm muita dificuldade de ver isso, uma pessoa que empreende, uma pessoa que quer ser bem-sucedida financeiramente, né, e a religião o cristão tem muita dificuldade com isso. Não, você está preocupada em ganhar dinheiro, mas Jesus está voltando. Hoje, como você vê e qual a vantagem de você ver, que você vê como empreendedora e poder pregar a mensagem? Uhum. Eu vejo que Deus investiu em mim para eu poder investir no reino dele. Eu penso assim, entendeu? Deus investiu em mim, para eu investir no reino dele, porque tudo é para ele, pra honra e glória dele. Então, eh quando, a palavra de Deus fala, assim, que é mais fácil um Um camelo camelo passar passar no no buraco da buraco. agulha, Do que do o que o rico rico. entrar no reino do céu, aí as pessoas tomam aquilo e falam: "Ah não, ser rico não é de Deus". Não é isso, porque riqueza não é só dinheiro, dinheiro você tem no bolso, não no coração. Riqueza é o que você tem aqui, ó, Uhum. entendeu? É diferente. E
quando você é crente, você tem muito esse medo, né, do investir coisa, mas como se tudo é pra honra e glória de Deus, como que você vai investir no reino de Deus se você não tem dinheiro? Aí você tem que abençoar a vida de um irmão, como é que você vai abençoar se você não tem dinheiro? Aí a pessoa tem medo de investir, a pessoa tem medo de cobrar pelo trabalho, a pessoa tem gente, eu cobro de todo mundo, cobro alguns dos meus amigos ainda ganha de presente, mas eu falo: "Gente, é o meu jeito, é o jeito que eu vou enriquecer", não, assim, no meu âmbito humano, né, porque eu sei que quem faz é o Senhor, mas se não for assim, a gente não cresce. E Deus, ele coloca frutos e planos na gente, e muitas vezes, muita gente dentro da igreja tem planos grandes e sonhos e não deixa, porque, eh, Acha que como cristão não não pode. pode e fica se frustrando e se sabotando. Aí nunca chega naquele lugar que Deus tinha, porque a pessoa mesmo não quer e fala: "Ah, é o inimigo". Não, não é o inimigo, é você que não quer chegar, porque, eh, como é que fala? Eu tô pensando em inglês. Fala. Fala em inglês, velho. It takes a lot. E tira, não é tira muito da gente, eh, e demanda muito da gente, às vezes, se colocar, assim, num propósito com Deus para poder a gente enriquecer, porque o povo acha que é pecado pedir dinheiro, não. Eu pedi 4 anos um carro velho para Deus, falei: "Deus, me dá um carro velho, me dá um carro velho, me dá um carro velho que me leva do ponto A ao B". O que que Deus me deu? Um carro Um velho. carro velho, porque eu pedi um carro É o velho. que você pediu. Então a gente tem mentalidade de pobre, Uhum. de escassez. Deus me libertou disso, gente. Um dia meu pastor chegou no salão, orou para mim e falou assim: "Deus está te tirando essa a sua mentalidade de escassez, porque tá tudo aqui, ó". E aí tá a mentalidade de escassez competindo com a riqueza que Deus colocou aqui, porque não é no bolso, é aqui. Aí Deus planta aqui, ó, e a gente não faz, porque a gente fica procrastinando, entendeu? Então, assim, eu vejo que, falta de coragem, fé, porque Deus tem investido no povo dele, porque Deus quer enriquecer o povo dele, porque Deus quer honrar. Então, assim, é falta de conhecimento da palavra, falta de fé, de crer que Deus está na frente e medo de ser julgado. E muita gente fica confortável, tipo: "Ah, minha riqueza está no céu, que eu É. vou andar nas ruas de ouro e de cristal", tá, e tudo bem, enquanto você está aqui, entendeu? E e Porque e quando o seu próximo e precisa? quando seu próximo precisa? Gente, Aí você vai falar assim, ó: "Ai, eu sou tão pobre que eu não posso nem ajudar". pois é. É isso que Deus E quer pra Não, sua e vida? outra coisa que eu sempre falo é o seguinte: você tem seu negócio, você faz a sua hora. Se precisar falar bem assim: "Sabrina, nós vamos distribuir sopa ali para o pessoal ali que está vamos precisando", você pode, mudar sua mexer na história. sua agenda, você pode fazer tudo. Uma vez eu estava falando com um amigo meu lá do Brasil, que ele falou bem assim, que eu falei com ele: "Olha, eu estou programando para isso e isso, eu quero ter sucesso financeiro". Aí ele falou: "Ih, você também tá nessa, não sei o quê, rico é tudo escravo do dinheiro". Eu falei com ele bem assim: "Cara, você tá enganado, porque se você olhar o rico que não depende do dinheiro para ser feliz, e o pobre que tem que trabalhar, bater lá seu cartão 40 horas por semana e tem obrigação de trabalhar, quem é escravo do dinheiro é quem tem a obrigação de trabalhar", né. Então, quando você tem o sucesso financeiro, que você não coloca a sua espiritualidade, que você não coloca o dinheiro acima da sua Uhum. espiritualidade, quanto mais você tiver, melhor é. Mas é bíblico. Primeiro procurai o reino de Deus e todas Todas as as outras outras coisas coisas vos serão serão acrescentadas. acrescentadas. É todas. Não é no âmbito financeiro, é no âmbito da saúde, que você já viu pessoa que tem Alzheimer? Hum. Que tem gente que tá com um corpo maravilhoso, mas a cabeça já foi? É tipo isso, não adianta você procurar o dinheiro, enriquecer essas coisas, mas não procurar primeiro. Então, o segredo de tudo é primeiro procurar o reino de Deus. Não é pelo que Deus pode fazer por você, é pelo que Deus é. Então, isso te dá satisfação, entendeu? Porque quando você começa a perceber, isso envolve muito o âmbito financeiro, porque quando você começa a perceber que a sua necessidade não é do dinheiro, a sua necessidade é do Senhor, e você começa a buscar o Senhor, ele começa a suprir. Ah, ela tá precisando disso? Ah, eu vou suprir aqui. Eu vou suprir aqui, eu vou suprir aqui. Porque aquele tempo que eu tô suprindo dela, ela tá investindo em mim. Então a gente, é o que eu falei no início, a gente cuida das coisas de Deus, ele cuida das nossas coisas. Eu colocava trabalho em primeiro lugar. Quem me conheceu lembra que eu trabalhava de 5h30, 6 horas. Inclusive a menina que foi trabalhar comigo, foi fazer unha um dia comigo 5h30 da manhã, que era o horário que eu tinha. Então eu trabalhava de 5h30 da manhã, o pastor passava e falava: "Sabrina, era 1h da manhã, você estava lá no salão?" Eu falei: "Estava, estava lá no salão". Escrava do dinheiro.
escrava do trabalho, queria fazer com as minhas mãos uma coisa que Deus já tinha falado que ele que me deu. Então se ele te deu, ele te dá condição para cuidar e ele te dá condição para manter. Gente, Enquanto você eu dorme. tendo enquanto você dorme. E deixa eu te falar, Deus falou isso pra mim, falou assim: "Enquanto você estiver dormindo, a sua marca vai estar trabalhando pra você". E Uhum. nesse mesmo dia que eu recebi uma palavra, assim, do pastor, ele falou assim pra mim, eu conversando com a cliente minha, eu falei assim: "As pessoas que cresceram na vida, elas tiveram que trabalhar muito". E Deus de noite falou pra mim, na igreja: Hum. "Enquanto você estiver dormindo, a sua marca vai estar trabalhando pra você". Ou seja, quem trabalha em meu favor é Deus. É. O meu braço, ó, chega só aqui. Hoje hoje eu estava ouvindo que eu estava, Tomar nós temos o fizemos o estamos fizemos e estamos refazendo, né, o curso do Tiago Negro, não sei se você conhece, e hoje ele falou um verso que todo mundo tem falado muito esse verso, eu repito esse verso muito, Uhum. e eu gostei muito dele. É Eclesiastes 2:26. Fala bem assim: ao homem que teme a Deus, Deus dá sabedoria e conhecimento. Ao pecador, Deus dá força para trabalhar, para juntar dinheiro, para dar para o que teme a Deus. É Então, sabe, isso mostra até também que se a gente não tem procurado, não que tem por obrigação ser rico, mas a gente tem que aprender a administrar as nossas coisas. Porque Sim. se a gente for dependente do dinheiro, até mesmo dentro desse verso, se a gente ficar escravo do dinheiro, nós estamos muito mais na classe dos pecadores do que dos sábios, É verdade. né? Então, assim, a gente tem que começar a rever. Eu sempre falo que a gente tem uma desvantagem, porque nós somos de um país católico, né? Apesar do Muitos cristãos. não é cristianismo, o protestantismo hoje ser maior parte no Brasil, mas o Brasil é um país católico. E há muitos anos atrás, eles faziam escravos, pegava tudo que as pessoas tinham. Então a gente vem Linha de dessa pensamento. cultura, dessa linha que a gente tudo que a gente faz tem que dar para a igreja, e a Hum. gente vive sempre abaixo da igreja, né. E para mim é uma coisa que os Estados Unidos hoje abriu muito a minha mente e amadurece, porque os Estados Unidos é um país de base Eu tenho muito isso. protestante. E a visão do protestantismo é diferente disso. E é justamente por isso que os Estados Unidos é a potência que é. E todo mundo que Tá escrito na nota. É. quiser ter uma experiência, se vem para os Estados Unidos, já é uma experiência, que você muda a sua visão de não é que você fica dependente do dinheiro não, mas eu acho que as pessoas, antes de vir para cá, um pastor chegou para mim e falou: "Toma cuidado, você está indo para o país mais capitalista do mundo, que não sei o quê", e hoje eu vejo que o americano tem menos amor pelo dinheiro do que o próprio brasileiro. Muito. E apesar do brasileiro ter menos dinheiro do que o americano, nós brasileiros, né, em geral, somos muito mais apegados ao dinheiro do que o próprio americano, É. apesar daqui ser um país O capitalista. americano é consumista e o americano além dele ser, muito consumista, ele não tem medo de se endividar nos cartão de crédito. Então o americano ele gasta, assim, tudo que ele tem e o Gira que muito ele não dinheiro. tem. É, o dinheiro vai e volta, vai e volta. Eles não têm medo, gente. Você olha, você conversa com os americanos, eles devem 20, 30, 40, 50 mil, 60 mil de cartão de crédito. E eles estão vivendo a vida aqui, ó. Eu tô quase chegando ao americano então. Mentiroso. Não, Deus tá trabalhando aí. Primeiro a gente investe, depois a gente recebe, entendeu? Não tem jeito de a gente receber nada de volta sem investir. E assim, eh eh é uma cultura de consumismo muito grande, mas é igual a gente tá falando aqui, se você tem, consciência das coisas nossa, quando eu cheguei aqui eu fiquei deslumbrada, gente, eu não consegui juntar nada. Agora Mesmo. é que o Senhor tá trabalhando essa consciência minha de fazer que eu tô conseguindo, mudar as coisas, porque você realmente fica escravo de você mesmo, você fica escravo da sua mente, do trabalho. Gente, eu trabalhei tanto, 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 e eu não consegui nada. Falei: "Gente". Se você for olhar, você para, se você for falar assim: "Espera aí um pouquinho, o que que eu tenho desse tempo que eu trabalhei?". Nada. Nada.
É. Cadê o dinheiro que eu Em fiz nesses compensação anos? Aí uhum, quando você planeja, você deixa Deus guiar a sua vida financeira, em geral. Você sabe onde está o dinheiro, você tem dinheiro, você ajuda as pessoas, você devolve o dízimo, você dá a oferta, ainda guarda. não, e ainda tem saving, e ainda ajuda na igreja. Qualquer campanha que aparece na igreja: "Ah, vamos fazer isso, toma, vou ajudar". Isso, É incrível. é assim O mesmo. Deus da administração do seu dinheiro é um negócio, assim, quem nunca experimentou, gente, Experimente. faz uma vez só. Eu falo com Carol, É um negócio estranho. a matemática de Deus é totalmente Diferente da diferente da nossa. nossa. Me fala pra nós da marca A marca do seu gerada por esmalte. Senhor Jesus. Me fala, conta pra nós a história. Pode contar o nome já? Como é que é? Pois então, eu pensei em uma coisa, mas quando eu vi o resultado, não entrou no meu coração. E aí eu liguei para o meu pastor, falei assim: "Pastor, não entrou no meu coração". Ele falou: "Filha, se não entrou no seu coração, então vamos entrar num propósito". E e eu orei de manhã, assim, na hora que eu estava tomando banho, falei: "Senhor, qual que é o propósito, né? Eu ia fazer essa pergunta pra você. Qual que é o Qual é o propósito?". Eu propósito? não vou falar qual é o É. propósito, Uhum, porque eu ainda vou entrar nele, né, então eu uhum, quero, assim, Hum. preservar até eu terminar para eu deixar, assim, o agir de Deus mesmo, mas, aham. eh, eu fui comentar com uma amiga minha que tá participando desse processo comigo, num jantar, e aí ela falou: "Olha", só que eu achei que era Deus, o propósito que Deus colocou no meu coração, eu achei que era, tipo, de novo, assim, a minha consciência e não Deus. Quando cheguei de noite pra jantar, ela fala: "Olha, toda vez que a palavra de Deus fala que as pessoas entravam num propósito muito grande, era assim que eles faziam". Aí ela vai e fala aquilo que Deus falou no meu coração. Sem eu ter falado pra ela, assim, o que que Aham. era o propósito. E aí, na hora que ela falou isso pra mim, que eu vi que era a mesma coisa que Deus falou, eu falei assim: "Tá bom, Senhor, só prepara a sua filha". Uhum. Então, assim, não porque a minha marca que eu queria era Sabrina Montante, mas não f quando eu vi no vidro e tudo e tal, não foi aquilo que agradou meu coração. Uhum. Então, eu tô deixando, assim, nas mãos do Senhor, né, e vou entrar nesse propósito que eu falei: "Senhor, eu quero que o Senhor me dá do jeito que tem que tipo Uhum. assim, eu quero que o Senhor põe queimar no meu coração aquilo que vai ser", entendeu? E eu tenho, assim, amigas orando por mim, intercedendo, meu pastor também vai entrar no propósito junto comigo, e eu não sabia como que fazia propósito, né, e aí ele me explicou que quando a gente faz o propósito, você entra só para que você intercede só por aquele motivo, só por aquela coisa. Então, tem um ano no máximo 1 ano e meio que eu tô testando o esmalte, Uhum. e assim, minhas clientes chegam e falam assim: "Ah, eu quero passar a sua cor, eu quero passar a sua cor". Gente, acabou o esmalte, eu não tenho mais. Eu falei assim: "Deus, eu preciso que o senhor me ajude", não querendo falar, tipo assim, rápido aí, Deus me Rápido. ajuda, né, porque tudo tem o tempo dele, mas, eu falei assim: "Senhor, elas amam, Uhum. elas amam". E aí elas pedem, sabe, fala: "Sabrina, eu quero a sua cor, eu quero o aquela", "Mas não tem aquela que você passou naquele dia?". Aham. Eu falei assim: "Ai, acabou, Acabou. acabou". Mas, assim, eu guardei os meus 2 primeiros vidrinhos de esmalte que eu falei assim: "Esses 2 aqui vai ficar Aham. comigo". Um dia eu ouvi um cara falando uma coisa, e é bem interessante, e esse momento que você está vivendo, eu acho que encaixa muito bem. O cara falou o seguinte, falou bem assim: "Olha, você é filha dele, ele já te falou que vai te dar, você já pediu, agora fala assim: 'Senhor, eu posso imaginar as minhas clientes todas felizes usando. Não, eu não tô Obrigado, eu já Senhor'". passei desse eu já pensei, assim, nas outras pessoas comprando e gostando e usando e pedindo, assim, porque a gente é tão limitado o nosso pensamento, porque a gente é limitado e a gente acha que o nosso Deus é limitado, e ele não é. Então, assim, até isso ele vai abrir na mente da gente, abrindo os olhos pra gente poder tirar essa mentalidade pequena, porque o nosso Deus não é pequeno, e ele não faz coisa pequena. Deus faz grande, e ele faz pra pessoa olhar e falar assim: "Nossa, foi Deus que fez", entendeu? Eu vou contar como que Deus abençoou a gente, todo do carro meu carro velho quebrado, Aham. tudo quebrado. Eu fui num culto numa terça-feira, e toda vez que eu vou no culto, gente, que eu
eu fui em New Jersey, né, porque a gente também tem uma Adelife em New Jersey, e eu falei: "Quero ir nesse culto pra poder ver", então nós fomos, eu e a amiga minha. Quando termina o culto que a gente vai embora, eu tô assim: "Tô escutando barulho no carro?" A gente ia comer um lanche, e aí ela falou assim: "Tô, o que que é isso?" Eu falei: "Nossa, acho que o pneu furou", mas eu terminei de chegar na lanchonete, aí os meninos chegou, o Nick, o pastor e tal. Eu falei: "Gente, meu pneu furou". Toda vez que eu vou pra igreja, que é uma coisa, assim, de Deus fora, o meu carro quebrava. Uhum. Toda vez. Eu falei que eu já tenho que, ficar ligar para o AAA e falar assim: "Ó, fica atento Tô indo aí, pra eu igreja. tô indo pra igreja". E aí, eles foram trocar e meu carro todo enferrujado debaixo, o Nick falou assim: "Gente, minha vacina de tétano tem que estar em dia, porque tá quebrando tudo". O cara foi trocar meu freio de mão, gente, o negócio caiu assim, ó. Meu Deus. E aí, eh, a gente sentou pra jantar e o Nick falou assim: "Sabrina, por que que você não compra um carro? Vamos lá, a gente compra um carro". E eu super frustrada dentro de mim, né. Falei assim: "Olha, agora, financeiramente eu não posso, né, porque eu posso simplesmente ir lá e me endividar e pegar um carro pra mim, porque aqui Uhum. não é igual no Brasil, Aham. aqui é fácil". E eu falei: "Mas eu não vou fazer isso, eu vou esperar o tempo de Deus, na hora que o Senhor quiser mandar meu Range Rover". Eu tô assim, eu sei que não é um carro, comfortable algum deles, mas é o carro que eu sonho, nem que eu fique com ele 2 anos, 2 meses e passe pra frente, mas é o carro dos meus sonhos e Deus faz o que a gente sonha. Eu já pedi um carro velho, agora eu peço um Range Rover lindo, todo pretinho, que vocês ainda vão andar comigo nele. Ê, trem bom. E uma semana antes minha amiga falou assim: "Nossa, eu te vi uma visão sua dentro de um carro". Eu falei: "Dentro de um carro?". Falei: "Glória a Deus, é meu Range Rover". E aí, nisso foi na terça-feira, na sexta-feira o meu sogro me liga e fala: "Parabéns na sua nova aquisição", e deu um carro pra gente. E eu falei assim: "Meu Deus do céu, o senhor é top, velho, Nossa. ai Jesus é lindo". Aí eu achei que ele ia dar um carro velho pra nós, gente, ele deu um carro lindo, BMW branco, a coisa mais eu falei assim, saí do meu tuxo caindo os pedaços. Cheguei de New Jersey, o ferro estava tudo pendurado debaixo, assim, acordei de manhã, olhei no driveway, falei: "Metade do carro arrastando no chão". Eu falei: "Jesus, será que anda mais 5 milhas pra eu chegar no trabalho?". E assim, eu tô rindo, gente, porque o favor de Deus, ele é tão grande. Aí eu falo: "Deus toca no coração das pessoas, Aham. pra abençoar a gente". Então assim, A gente não tem, às vezes a gente a não gente é muito tem. limitado. Deus levanta, filha, Deus levanta gente pra te ajudar. E eu falei assim: "Amor, agora nós estamos batendo de bima". E aí eu falei com ele: "Amor, você só me levou pra andar 9 minutos de carro, não é justo". Mas, assim, é o cuidado de Deus. Só que nesse mesmo dia, Deus tinha me usado no salão para orar com uma cliente e eu comecei a falar em línguas. E eu tenho uma resistência, assim, no lado do mundo espiritual, assim, muito forte. Então, é difícil, assim, parece às vezes. Sabe quando a pessoa entra no manto? Super fácil? Eu tenho mais dificuldade, porque Deus me usa, assim, de outro jeito, entendeu? E eu sempre queria experimentar, eu falei: "Deus, eu quero viver tudo, eu quero me arrebata, eu quero, né, viver toda essa experiência". E aí, nesse mesmo dia, quando você tem dinheiro no coração e dinheiro no bolso, que é diferente, eu liguei pra minha mãe: "Mãe, eu fui batizada em línguas e falei em línguas", liguei para os meus amigos. Gente, eu esqueci de falar que eu tinha ganhado o carro, Ah, porque você eu não estava é. tão feliz que eu tinha sido batizada no Espírito Santo, que Aham, eu tinha falado em línguas, que eu esqueci do carro. aham. Aí, no outro dia, eu conversando com a minha amiga, conversando com minha outra amiga que eu tinha contado pra ela que eu tinha ganhado carro, eu falei: "Nossa, amiga, é verdade, esqueci de te contar, nós ganhamos um carro". Mas, tipo assim, Não era tão importante não pra era tão você como a importante pra parte mim, entendeu? espiritual. Tanto que tá lá no driveway, até hoje a gente não tem que arrumar os tapetes do carro lá. Por quê? Porque não tá me deixou feliz? Gente, tô rindo aqui, ó. Lógico. Desse jeito, assim, mas não é o que alegra o meu coração. Eu não sou feliz por causa do carro. Você tá É entendendo? lógico que você é muito agradecida Muito, eu falei: "Meu e viver outra Deus, me deu um coisa, carro e mas pediu um isso neto, é. né, gente". Pediu Cara, você quer que eu pague o resto da minha vida, né, foi uma indireta, tipo assim, você sabe, né, a família vai crescer, eu falei: "Vai, em nome de Jesus, um dia vai sim, vai É pior do mesmo". que financiamento. Pois é, eu falei: "É minha casa, minha dívida, e vai ser o meu carro, minha dívida, né, porque eu vou pegar o carro e pagar o resto da minha vida com a criança". Então, filhos são Mas bênçãos. na hora certa vai vir. Vai, eu creio,
A minha irmã Trigêmeos. lá na igreja, a irmã Trigêmeos. Rose, ela põe a mão na minha barriga, ela fala: "Vai, Jesus mandou uma menina". Eu falei: "Irmã Rose, eu vou ter que chamar minha filha se tiver, eh, uma filha, se for menina, de Rose, porque a senhora fica profetizando tanto uma menina, que eu vou chamar ela de Rosinha, irmã Rose, Rose", entendeu? Porque ela sempre fala: "Ai, Jesus, manda uma menininha". Eu falo: "Ai, meu Deus, prepara". Eu não tô preparada. Gente, eu vou minha criança vai estar brincando, eu vou estar tomando um brinquedo da mão da criança, falei: "Não, é minha vez de brincar". Criança. Mas assim, brincadeiras à parte, mas igual você começando nessa nova etapa aí, tudo encaminha para o momento certo, né? Sim. E quando a criança vier, já tá tudo estruturado, E ela que tá você não precisa deixar uma pessoa de fora cuidando da sua filha, né? Esse é o Ó, da sua filha. a filha, tá já vendo? é Já tá filha. eu falo que, sim, eu tenho certeza que vai ser ou menino ou menina. Ah, graças a Deus. Então, assim, que Deus manda com saúde, que Deus manda, assim, eu não importo. Tanto que eu nem penso, assim, em nome, nessas coisas, que o que Deus mandar vai ser. E eu tô feliz e satisfeita com isso, que eu sei que vai ser do Senhor. Então, eu nunca tive essa preferência, eu quero menino, eu quero menina. Nunca. Na verdade, eu queria ter um tanto de filho, e depois eu falei, não, quero ter só um. Agora Deus já tá trabalhando em mim, assim, de ter dois, agora eu já tô pensando no terceiro. Oi. 2 ou 4? 2 ou 4? Se ele me der condição, eu tenho 6. 6. Meu filho, quantos o senhor. A palavra de Deus fala: quem abre a madre é Deus. É. Quem sou eu para falar assim, Deus não quero? Aham. Imagina, você ficou doido, eu não corri esse risco, não, na minha Ô vida. Sabrina, mas no seu novo empreendimento, vai ficar só em esmalte ou você pensa em crescer mais a linha? Crescer a linha. É beauty completa, né? Se Deus abre uma, duas, três, quatro, cinco. Eu já Tanto consegui importa que Deus abriu, eu tô. maquiagem. Eu já consegui imaginar a Maquiagem. linha de maquiagem. Maquiagem, pra ser sincera, eu não pensei. Nossa, quando eu falei esmalte, Mas, eu falei maquiagem. mas assim, se Deus abrir 15 portas, eu quero passar nas 15. Entendeu? Não, nossa, na hora que você Quantas Deus falou abrir? esmalte, eu falei maquiagem. Se Deus falar assim, ó, essa aqui você vai, meu, eu não penso 2 vezes, porque eu sei que é direcionado, entendeu? Então, assim, às vezes agora a gente não consegue ver, mas Deus agora eu já vou ficar pensando, maquiagem, Não, maquiagem, eu só maquiagem. quando você falou a primeira vez lá aquele dia, na hora, gente, na hora que ela falou, já tem um tempinho, eu falei: "Gente, maquiagem". Aí eu sem brincadeira, não tô brincando, porque eu gosto muito de blush, eu acho lindo, né. Uhum. Aí eu imaginei abrindo, assim, o blush, eu falei: "Maquiagem", tipo assim, maquiagem. E eu amo blush. Porque pra mim esmalte e maquiagem tá muito ligado, Tá assim, à muito. beleza da mulher, né, Totalmente. é a aparência. Quando você falou, juro pra você, quando você falou do esmalte, não, na minha cabeça veio eu abrindo um blush. Sim, porque primeiro Deus põe na visão, depois Deus põe na sua mão. Falei assim: "Eu vou uma hora eu vou perguntar, porque eu não sou assim igual o Danilo que eu" Ah, mas eu pergunta. falei gente, eu imaginei eu abrindo um blush seu, Amém, um blush. filho, eu recebo Sério. em nome de Mas, Jesus. mas assim, Peguei aqui, ó, no mundo espiritual eu já peguei aqui, ó. Não, gente. mas assim, nos seus planos, assim, o próximo passo, o É, esmalte, depois qual seria a sua equipamentos, equipamento? porque eu vejo, assim, que tem muita deficiência nos equipamentos. Então, é uma coisa, assim, tem que ser estudada, tem que ter profissionais, e eu sei que Deus vai mandar essas pessoas para mim, entendeu? Que pode crescer e estudar junto comigo, porque eu vejo que muitas das criações que as pessoas fazem, eles não estudam a necessidade da pessoa. E Aham. E eu sei geralmente que não eles é um adaptam. profissional que usa. Usa, que- que vai sentar ali. Eu tenho uma cadeira de pedicure, que foi Deus que me abençoou também, porque eu não tinha dinheiro. E aí a família do meu marido juntou e me deu essa cadeira de pedicure, que custou Aquela de massagem? quase $5.000. Aham. Gente do céu, ela tem uma cadeira de massagem, gente, pra você fazer a unha. Eu já estava lá 40 minutos, eu falei bem assim, vai demorar mais uma hora, mais ou menos assim, que eu Pode queria ficar lá. Mas assim, outra coisa que eu queria tocar também, que nós temos um curso, né? Como tá a sua agenda de curso? Gente, tá aberta, mas eu tô, focando em outras áreas, porque eu comecei a focar mais na área do alongamento, mas eu vi outra deficiência aqui, que é realmente o saber a cutilagem, como fazer a manicure brasileira, que você vai aqui, você acha gente que faz um acrílico, ótimo. Ah, e falar nisso, você é uma das raízes, assim, e eu acho que é por isso que eu gosto de ir lá, porque você é raiz, você Arranca Eu vou falar aqui agora, assim, né, eu fui em outra pessoa, foi nos nos chinos, chininha, amiguinhos. colocar essa unha aqui, porque eu ia viajar.
Tá linda. Nenhuma cutícula. Foi tirada. Nada. Nada. Ele só põe o negócio O óleo. e seca lá. Sim. Aí não arranca uma cutícula. Eu falei: Sim. "Jesus, eu vou suportar, porque eu vou viajar, E tem uma mas não tem deficiência. condição". Porque geralmente eu não faço, porque como eu trabalho com criança e tal, eu não para, mas se bem que essa daqui durou muito. Tá linda. Mas eu gosto do jeito que você faz, tira a Isso. cutícula. A unha da Gislaine, Ela é linda. fala: "Gislaine, pelo amor de Não, Deus". mas a unha dela é naturalmente bonita, tá? A Natural, unha mas dela é aquilo lá é tipo, não é fake, é a mas é unha dela cutícula, mesmo. quem é que tira é você. É, assim, Então, sim. gente, Da última vez não, que ela foi com a cutícula tirada, eu falei assim: "Eu vou socar a sua é. cara inteira". Mas eu fiquei e falei: "Poxa vida, gente, eu tenho que", e primeiro que eu não tenho tempo, ter tempo a gente tem, só não faço tempo. Então, assim, mas eu fiquei Isso, e aí então, irritada. assim, eu quero focar nessa área de educar realmente as nail techs pra poder aprender a limpar, porque é zero higienização. Então a pedicure, pretende, finge que tá limpando, mas não limpa. Então, assim, focar nessa área, porque eu sei que é uma área que precisa. Então, assim, Deus vai tá me instruindo a desenvolver as coisas. Uhum. Eh, Muitas das meninas que faziam curso comigo na escola faz a unha comigo. Então, tipo assim, daí você já vê, se ela é manicure, mas ela faz a unha comigo, você vê que não. E ela fala: "Sabrina, eu não consigo aprender". Eu dei um alicate pra ela, ela falou assim: "Eu não consigo pegar no alicate". Eu falei: "Consegue, é praticar, não tem jeito". Eu falei Uhum. pra ela: "Faz a letra U, assim, na laranja e vai cortando". Teve uma mocinha que fez o curso comigo, a Adélia, rapidinho ela pegou. É. E eu falei: "Menina, se continuar treinando, você vai ficar, tipo assim, melhor do que eu". Porque ela tá começando, ela é novinha. Uhum. E já começou com, tipo assim, os caminhos das pedras. E alguém ensinando, alguém que já sabe. Praticar, eu falei com ela: "Eu quero pegar ela pra mim". Aham. Eu ainda não tive a oportunidade de ter ela lá comigo fixa no salão, mas eu falei pra ela: "Eu quero pegar ela pra mim, filha, porque são de Uhum. pessoas assim que a gente precisa". É, é. Muito bom, Sim, muito muito bom. bom. Pode dar seus Não, finalmente. eu estava aqui querendo perguntar outra Uma coisa pergunta? e fiquei viajando aqui no negócio da Eu viajo na maquiagem. Gente, eu sou apaixonada com maquiagem. Eu também. mas Apaixonada. na hora que você tinha começado a falar, que eu falei bem assim: "Nossa, nós até esquecemos o que que foi na hora que a gente estava conversando", que eu falei: "Eu quero desse assunto aí, que eu Aham. gosto, e tal". Eh, Era do esmalte. tá, mas é porque eu acho que eu até já comentei com você que nós, de um tempo para cá, nós procuramos desenvolver as 3 áreas da vida, que a gente acha que é super importante para a vida de todo ser humano, né, Uhum, que é o desenvolvimento físico, mental e espiritual, sim. né. E você já começou na parte física, que você chegou destruída da academia. Academia, meu, eu Você estava na academia? Ontem, ontem ontem. e é muito forte, acordei hoje toda arrebentada. É. Então eu ganhei muito peso aqui nos Estados Unidos, principalmente trabalhando sentada, não tinha força para poder fazer nada. Deus tá trabalhando tudo isso. Eu ainda preciso de muita força, principalmente alimentação, porque às vezes eu fico o dia inteiro sem comer. E aí, quando chega em casa, come muito, come forte. Por exemplo, É. hoje eu fiquei o dia inteiro, gente, hoje eu só tomei café. E eu não sinto fome, você tá Uhum. entendendo? Mas eu entendo a necessidade que eu tenho de comer. Então, assim, eu tô trabalhando nessa área. Você falou corpo, alma e espírito, né? Nós somos um ser tricotômico, nós somos corpo, alma e espírito, e a gente tem que estar com esses 3 em balanço, porque se um tá balanceado, o outro não, Alguém vai alguém vai desregula. sofrer, Sim. Alguma alguém vai coisa. sobrecarregar. Alguém vai É. sobrecarregar. E eu sou assim, eu não consigo ser radical nas coisas. Então, assim, eu demoro a engrenar. E nesse negócio de procrastinar, porque eu procrastinava muito, eu tentei, eu ia pra academia, gente, eu pagava academia cara, barata, fazia isso. Eu falei: "Gente, eu preciso de achar uma coisa que vai me, ajudar, né". Aham, E eu achei essa academia aqui que eles têm muitas aqui pra todo lado, chama Orange Theory. aham. E é um programa, não é uma academia comum, É uma são que você fez de classes. dupla, não é? Tem Não, isso? você faz em grupo, é Ah, tá. um group class. E aí você faz meia hora de aeróbica e meia hora de funcional. Uhum. Então, pra mim foi perfeito, porque você entra sem celular, é uma aula de grupo. Aí eu falei para o meu marido, eu entrei dentro de casa um dia e falei assim: "Fê, não tem jeito da gente continuar fazendo a mesma coisa. Se a gente quer resultados diferentes, a gente tem que fazer uma Tem coisa que mudar. diferente. E nem que seja devagar, apesar que a gente não tem tempo para fazer nada devagar, hoje em dia a gente tem que fazer as coisas,
eu não quero mais perder tempo fazendo as mesmas coisas, então você vai pra academia comigo. Gente, depois de 8 anos implorando aquele menino pra ir da academia comigo, Ele ele tá indo, mais falta do que vai, Aham. mas vai, Mas vai. entendeu? É melhor do que antes que não ia de jeito nenhum. Aham. Então assim, nós estamos chegando em algum lugar, entendeu? E isso foi muito bom pra mim, porque eu comecei a fazer, tipo assim, quando eu ficava cansada, eu falava: "Ai, hoje eu não vou". Agora eu faço assim, ó, eu levanto e vou. É. Aí, ó, ontem eu falei assim: "Não, eu estava super cansada, gente, domingo eu não tive tempo, foi correria, cheguei em casa cansada, dormi pouco". Falei: "Mas eu vou, porque eu vou entrar num schedule", entendeu? Porque eu já tô cuidando do espiritual, Uhum. entendeu? Eu tô cuidando da alma, que é as coisas que eu vejo, coisas que eu escuto, coisas Sim. que eu, entendeu? Assim, coisas que a gente traz pra vida O da gente, mental, é. é o O mental. crescimento Isso. E agora é o é o físico, físico. porque eu falei pra Deus: "Deus, pra eu aguentar o rojão eu tenho que estar saudável", É. entendeu? Porque eu sei que o que Deus tá fazendo, ele tá só começando. Uhum. É engraçado que hoje, eu conversando com meu pastor no salão, que ele foi hoje lá, e ele orou por mim, e quando ele orou, ele falou assim que Deus estava transformando o meu corpo, que Deus estava tocando. Então, até nisso, Deus dá força pra, tipo assim, pra você conseguir fazer aquilo, Pela gente mesma, a gente não a gente não consegue. Então, assim, até isso, mas tem que começar em algum lugar, é. entendeu? Então, assim, parece que Deus viu a minha insatisfação de eu não conseguir, de eu ser fraca, principalmente, gente, com comida. Eh, o ficar muito tempo sem comer e depois comer tudo que você não comeu o dia inteiro, isso é horrível, isso faz muito mal. E a gente não vive pra comer, E o a gente engraçado é que vive você pra fala viver. assim: "Eu engordei por quê? Porque eu quase não como". Mas é pior, É. entendeu? Porque você tá comendo tudo que você não comeu a semana inteira de uma vez, né, todas as Ou não, calorias. ou o seu corpo ele tá guardando porque você não tá dando. Sim, gente, e o Você tanto. sabia que isso acontece? Sim, porque vai ficar assim, não sei quando que eu vou ter comida É a de novo, então eu defesa vou do seu guardar. corpo. É, a defesa do seu Sim, corpo. e gente, e açúcar acaba com a gente, até com a mente da gente. Por isso que o jejum é bom. Porque quando você tá fazendo jejum, tanto que as pessoas que têm costume de fazer jejum absoluto, ou só na água, ou só na sopa, ou só algum tipo de jejum mais forte, Uhum. ela consegue pensar melhor. Porque a açúcar, ela atrapalha a sua a capacidade de, Concentração, raciocinar. Uhum. raciocínio, é. Eh, isso é tão forte que tem algumas religiões assim, diferentes, que os líderes delas não podem comer açúcar, Hum, porque eles querem que a pessoa esteja com a em mente Limpa. 100%, condição. 100%. Isso É. para você ver o tanto que atinge o mundo espiritual, porque se você não consegue concentrar e fazer nada por causa da comida, aí já é uma coisa te controlando, Uhum. entendeu? Então, assim, é difícil, porque você deixa de ser o dono da sua vida e você começa a ser escravo da comida. Da mesma coisa com o trabalho, escravo da comida, escravo da academia, Tudo escravo em disso, escravo excesso. daquilo, É, tudo um em excesso. excesso você tem que evitar. E quando você acha o balanço, É que você tá muito nessas 3 é. coisas, aí Aí fica mais leve. você Olha, chega aqui assim, sabe? eu tô fazendo uma dieta agora que eu tô comendo muito mais do que o que eu comia quando eu me propus a fazer um jejum todos os dias, por exemplo, e tal. E eu tô antes eu ainda estava ganhando peso fazendo jejum, porque eu comia errado. O Uhum, pouco que eu comia errado. Eu comia metade das calorias que eu como hoje, isso. e eu não perdia peso. Hoje eu como o dobro de calorias, né, mas o que é melhor para mim, vou para academia, faço 1 hora de musculação, 1 hora de cardio, e eu ainda consigo viver bem a minha mente, a minha cabeça, meu corpo, eu sou outra pessoa, Você assim, acha um depois de eu perdi eu eliminei, não perdi, eu Porque Você eliminei não quer achar 30 quilos, é muita coisa, 30 gente. quilos, 30 quilos é muita em coisa. 3 anos, né. Mas aí eu entro e volto no assunto que você falou, eu fiz terapia, eu Imagem. orei desesperada, chorando mesmo pra Deus, falei: "Se eu não mudar agora, eu quero morrer, eu não quero mais". Foi. Eu fiz também. Eu estava em depressão profunda por causa do meu Sim, peso. é Eu lógico. falei: "Eu não quero viver, quero morrer. Ou você me ajuda, essa é a última tentativa que eu vou fazer". Falei: "Não quero mais viver assim, eu quero morrer". E eu vivia chorando. Meu Eu Deus. era insuportável, eu tratava ele mal, eu não conversava com as crianças, eu só queria ficar no meu quarto. E foi aí que eu mudei. Eu mudei? Você acha que eu mudei? Deus que me deu força para mudar. Sim. E Você hoje, pediu. porque eu pedi. E eu falei: "Quando eu fizer 40 anos", eu tinha 38.
quando eu fizer 40 anos, eu quero ser outra pessoa, eu quero outro corpo. Quando eu fiz 40 anos, eu tinha emagrecido 27 quilos. Meu Deus, Em 2 muita anos. coisa. Em 2 anos. É uma caminhada, é um É. processo. Aí eu fiz terapia, eu mudei a minha alimentação, eu usei os suplementos, isso aqui eu usei 1 ano e meio sem parar, sem Eu tenho que parar. provar, porque eu ainda É. não A comida que eu comia do programa deles, eu preparava a comida. Comida de casa, tinha horário para comer, eu levava minhas marmitas para o Planejamento. trabalho, planejamento. Planejamento. Mudei a minha vida. E aí quando você fala que a gente é mente, corpo e espírito, aí o corpo da gente é o templo do espírito, e o espírito é Deus. Sim. Em que lugar que ele está habitando? Num lugar que só tem açúcar, que eu não sou capaz de ouvir o que ele fala para mim? Entendeu? É num lugar que eu só como carboidrato e eu fico mal o dia inteiro, que eu tenho muita intolerância, Ansiedade. eu fico inchada, eu sinto dor, como que eu vou pensar? Como é que sabe, não faz sentido. Faz. Então, uma vez uma pessoa bem famosa aí, no meio protestante, falou que, infelizmente a fala dela foi Foi encarada foi infeliz. infeliz. Ela Uhum. falou que mulher cristã de Deus não podia ser gorda. Existem N fatores que levam a pessoa a ficar obesa, e ninguém pode falar uma coisa dessa. Mas Deus não fez a gente para estar sobrepeso. Isso. Deus fez a gente para viver saudável, entendeu? Quando a gente está em eu tô falando de mim. Sim, Eu sentia dores 24 horas. eu sinto até hoje. Dor nas juntas, dor na perna, eu não dormia. Eu dormia e acordava com dor. Eu falei: "Senhor, como que eu vou trabalhar?" Não era eu Amado. gemia de dor dormindo. É verdade. Eu fiquei aqui 6 anos, não, 6 não, 5 anos, com dores 24 horas. Chorava, ela Eu dormia chorava. chorando. Não tô brincando, Sabrina, eu era deprimida de dor. Como que uma pessoa vive com dor 24 horas? Era eu. Quando eu comecei a fazer o plano alimentar, a dieta, a suplementação, Melhorou. em 2 semanas eu não sentia nada. Eu tomava 6 medicamentos. Você foi desinflamando. Eu disse: Aham. "Sabe", e aí eu não percebi, eu estava vivendo tão bem, que eu falei: "Como que é bom viver sem dor, gente, é inacreditável, assim". Então O alimento é. influencia muito, tanto que tem alimento que você come que você fica irritado. Ou, por exemplo, chocolate, ele te dá ele ajuda na dor de cabeça, Aham. mas pela dependência, você começa depois a quando você não tem, você começa a ter dor de cabeça, Ixi, eu e se sofri muito. você tira, você tem dor de cabeça. Eu sofri muito com chocolate e com café. O café, meu Deus. Eu sofri, eu fiquei Meu Deus. Não vamos Você viu que eu fiz assim, ó. eu te falar do café, não quero nem te falar, fala. sua cabeça não doer. Vamos eu vou fazer terapia Mudar de primeiro, assunto. primeiro sobre Mas isso. olha, Mas tem vou só falar uma coisa, que tem uma fala que tem uma seguidora aqui do Instagram, que eu sigo ela por causa da vida fitness dela, né. Uhum. E ela fala assim: "Se você perde pra um prato de batata frita, você vai ganhar de quem, minha De filha? ninguém. De ninguém, nem De de ninguém. nada". Porque te controla. E ela fala assim: "Você é criança pra comer o que você quer, na hora que você quer? Não, você é um adulto. Você se controla. Saiba fazer umas boas escolhas que você vai ter bons resultados". Isso influencia muito. Toda vez que eu quero comer uma coisinha hoje, antes de descer, eu desci e subi, falei: "Gente, eu preciso comer alguma coisa, preciso comer alguma", falei: "Não, eu não preciso comer nada, eu acabei de comer frango, salada Tô e satisfeita. comi brócolis e comi cenoura. Que quero comer, gente? Eu não preciso de comida, eu estou alimentada". Se nem não tem nada aqui, ó, Beber água. tem nada aqui. você brindou com nada? Brindei com nada, eu não tenho nada, eu não preciso de nada, o meu corpo está alimentado, eu não preciso de nada. Sim, Então, né. sim, a água ela é muito importante, porque às vezes a pessoa não tá com fome, mas ela tá com sede, aí ela tá desidratada, aí ela come achando que é fome, mas na verdade ela tá desidratada. Essa fome é sede. É sede. Eu Essa mesma pessoa fala isso. Isso, eu tomava uns 6, 7 copos desse aqui por dia, mais ou menos, de café. Hoje, eu tomo um de manhã e às vezes eu tomo um de tarde com meus clientes. Às vezes eu até tomo mais que um, ou senão eu sempre divido um cafezinho assim, não tomo tanto igual eu tomava antes. Mas hoje, por exemplo, eu tomei bastante café. E você não comeu. E eu não comi, porque o café meio que Tira a entrou fome. isso no lugar da refeição. Mas, eu não faço isso mais de tomar igual eu tomava antes. Só que o que aconteceu? Eu fiquei menos ansiosa, eu durmo melhor. E eu tenho mania, por exemplo, se eu tivesse que antes, não sei se você lembra disso, mas tremer assim, ó. Aham.
Então eu ficava assim, tremendo as pernas o tempo todo. Você Ansiedade. tá sentindo tremer aí? Não, eu sou assim. Você é assim? Sou assim. Pois é, mas eu ficava muito agravável. Eu tenho um pouco de ansiedade. Assim, hoje em dia eu consigo ver quando ela tá vindo e eu já Se controla. controlo, eu já Uhum. trabalho naquilo ali. Mas ficava tremendo assim o tempo todo. O tempo todo. As minhas clientes chegavam e falavam: "Sabrina, para de tremer a perna, você tá tremendo tudo". Eu falei: "Ai, gente, é meu jeito de concentrar". Mas é porque eu não entendia que isso me deixava muito ansiosa. Então a Uhum. comida te deixa muito ansiosa, te deixa irritada É. e e você meio que começa a comer para suprir, porque a comida não fala de volta para você, então você Uhum. começa a desabafar ali na comida, entendeu? É. Porque a comida vai te dar um conforto Ela não vai te julgar. imediato, Aham. um prazer imediato e depois te dá um peso na consciência, Que assim, vai total. a longo prazo. E O lógico, prazer é imediato, é rapidinho. Nossa, que delícia, e gostoso. depois Daí a vem aquele pouquinho você peso na fica o dia consciência. inteiro pensando naquele Nossa, negocinho. gente, é horrível. É o O sentimento é horrível. é a função de Satanás, né, ele te dá assim, depois fica: tá vendo?" É, Gado apontar o dedo, assim. exato. Mas o Na quando verdade, Satanás não tem nada a ver com isso, né, gente? não, é Porque mais quem que abriu a porta da geladeira e foi comer? quem foi comprar? Quem foi Lá em comprar? casa não tem mais. Não tem. Mas Esse é o segredo. quando eu falei sobre esse assunto, quando Carol começou com a dieta, a gente sempre fala isso. Sempre, sempre a gente fala isso. Quando Carol começou com a dieta, que eu vi que ela estava sem dor, eu falei: eu vou fazer também". Aí eu fui fazer a dieta, sem brincadeira, acabou com todas as dores na junta, desinflamou tudo. Falei: "Caraca, eu quero que todo mundo fique sabendo Eu disso. quero provar isso, gente. Eu quero que todo mundo faça isso". Aí nós começamos a procurar. Por quê? A gente entende que na vida, pelo menos os cristãos, deveria ter uma alimentação controlada. Sabe, Sabrina, eu sempre falo com Carol, a Bíblia mostra, Ensina. nós temos o exemplo de Daniel. Daniel foi lá como escravo lá para o rei e ele decidiu não comer das coisas, Se Dos se manjares. contaminar com as Ok. coisas do rei. Sempre na Bíblia mostra alguma coisa sobre alimentação. O pecado entrou no mundo pela desobediência, mas também por comer algo que tinha sido proibido, né. Então, assim, pelo menos nós cristãos, nós deveríamos ter um cuidado maior com a nossa alimentação. E nos dias de hoje, não sei se é porque está muito próximo de Jesus voltar, hoje em dia quem menos dá atenção a isso somos nós cristãos. Você vê mais o mundo secular, o povo que não tem ligação nenhuma com a igreja, querendo cuidar da alimentação. Por quê? Porque vai ler um livro, vai pegar melhor aquilo ali e vai aplicar melhor, vai ganhar dinheiro porque tem mais clareza. E nós que lemos a Bíblia, que deveríamos ter mais clareza no estudo da Bíblia, estamos enchendo a cara de açúcar, enchendo, contaminando nosso corpo com muita coisa. Uhum. Aí, na maioria das vezes, vai para a igreja, dorme metade do culto. Fala Deus. Então, É assim assim, mesmo. é muito complicado. Quando nós mudamos muitos dos nossos hábitos, que nós começamos a entrar em contato com algumas pessoas para dar palestra, para mostrar, tal, levar pessoas que têm capacidade. O cara que apresentou para gente, o que dá treinamento, que mostra a dieta, que domina a Arbonne, ele é católico. Uhum. Eu falei com Carol: "Carol, isso é o que toda vida a gente ouviu que deveria fazer assim". Aí vem uma pessoa que geralmente, assim, eu falo católico, porque geralmente, principalmente os evangélicos, acha que, é católico, não tem compromisso com quase nada, né. Mas, cara, ele tem a base dele, a base espiritual dele, a base de alimentação dele, a base de cuidado com Tudo o na corpo palavra. dele. É. Cara, É muito forte é essa parte muito espiritual forte. dele. É, Católico, que não, a gente não tá tão acostumado a ver a gente católicos, julga assim, muito. espirituais. Eles E são um não casal não é por ser católico, que talvez alguém que está assistindo fale: mas não, não, é porque na maioria das vezes, Você vê e uma pessoa infelizmente religiosa. infelizmente é culpa da própria pessoa, que quando você não tem compromisso com nada, fala: "Eu sou católico". Se não tiver compromisso com nada, ele se apresenta como católico. E infelizmente, hoje também os evangélicos também tá com isso, porque a maioria fala bem assim: mas eu sou cristão", mas não cuida do corpo, não quer cuidar da mente, não consegue nem ler Bíblia, não consegue nem orar, dorme, orando: "Ai, graças a Deus, dormi orando". É feio
isso, gente, porque você não tá prestando atenção na É sua assim, oração, não? é assim, ó, eu repreendo Jesus, abençoo Satanás. Não, abençoo. Entendeu? Se a pessoa já vai confundindo. Mas, olha, de novo, não tem jeito, sempre volta para a palavra. Quando Jesus estava 40 dias no deserto, que Satanás veio tentar ele, que fala que Jesus já estava enfraquecido, ou seja, morrendo de fome, né? E Satanás veio tentar ele com comida. O que Jesus falou? Nem só do Não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Por quê? Ele já tinha vivido 40 dias. E aqueles 40 dias foi suficiente para ele saber que quem sustentava ele era o Senhor. Entendeu? Então, para a gente ter consciência de que é tão forte, ele já sabia que quem sustenta ele é o Senhor. Não é aquela comida, entendeu? E depois que Satanás tentou ele, que ele saiu, Jesus fez o quê? Chegou o rei na, chegou o rei na comida, no tempo que era certo, você tá entendendo? Mas aquilo ali não dominava ele, aquela vontade de comer não dominava ele, porque não é igual eu falei aqui, a gente não, o Dr. Marden, um médico que eu trabalhei com ele, falava assim, não trabalhei para ele no consultório dele, mas falava assim que a gente não vive para comer, a gente come para viver, entendeu? Então assim, pensa que antigamente o povo tinha que caçar comida antes de comer. O povo tipo assim, era tudo fresco, você não tinha essas coisas industrializadas. Eu falo que a gente tá tão mal acostumado e é tão bom ter as coisas tão fáceis que a gente esquece disso e tudo fica mais difícil. Aqui nos Estados Unidos, eu como horrível comparado com o que eu comia no Brasil, que comidinha da mamãe, que a mamãe É. fazia. Saudável, coisa do quintal, ovo do quintal, leite que era aquele que o leiteiro passava na porta de casa vendendo. Uhum. Hoje em dia as pessoas falam: "Ah, não quero isso". E hoje as pessoas acham que é difícil, porque você vai ali, gente, você tem um brócoli congelado, você tem uma cenoura congelada picada, você tem o arroz gourmet, o arroz isso, o arroz aquilo outro, a batata isso, é tudo fácil. Purê de O batata. leite que não é mais leite. Leite que não é mais leite, água rala, mas tipo assim, Tem tudo menos leite. sim, aí a pessoa escolhe o quê? O Mais hambúrguer. fácil. A Mais batata fácil. frita, ou coisa, entendeu? Eu falo isso porque quantas vezes, gente, eu já comi coisa Também. só porque então assim, Deus tá trabalhando Pizza. isso, mas Deus tá trabalhando na minha mentalidade, só que eu não posso transmitir a minha responsabilidade, as minhas vontades para Deus. Eu sei que Ele que me ajuda e me sustenta, mas tem coisas, escolhas que são minhas, porque eu tenho O livre-arbítrio. nosso pedido deve ser: "Senhor, me ajuda a ter sabedoria para escolher o que eu vou comer, Uhum. que faça bem para o meu corpo", entendeu? Assim como o senhor falou não, lá naqueles Eu 40 quero no falar. deserto, eu preciso falar não para algumas coisas, e é uma escolha minha. Se for uma criança que não tem, maturidade, ok, Diferente. mas nós somos adultos, entendeu? Quantas vezes eu tinha aqui em casa, na geladeira, brócolis, cenoura, um negócio era só cozinhar. Vai no mais Estava fresco, não era nem congelado, porque aqui em casa quase não tem nada congelado. A gente compra congelado é quiabo, que é difícil de achar. Ai, Mas anyway, e eu olha, Frango estragava convidada. Tá convidada. Que dia você vai fazer pra ela? Frango com devolver. quiabo. olha, deixa eu te falar, domingo 6 horas da tarde não pode, mas de manhã até 5 horas da tarde eu tô livre. Gente, eu tenho que fazer um frango quiabo pra Sabrina brinca. Eu vou fazer, hein. Frango com quiabo. Eu vou fazer. Você vai vir comer? Vou, eu amo, Eu vou eu fazer. amo, eu amo. Pode falar. Pode fazer. Menina, eu cobro. Não me promete Então comida tá, não, eu minha vou filha. eu vou Ô, eu cobro frango. comida mais do que se alguém tiver me devendo dinheiro. Eu vou então, eu vou fazer. Você vai dormir de noite, você vai escutar o frango assim na sua cabeça. Ah, vamos acabar Ó, esse podcast não. senão não vai fazer mais vida. Mas, ó, talvez, eu não sei se Carol percebeu, mas você bateu um recorde aqui hoje. Quê? Porque Sabrina foi a única que nós conseguimos falar dos 3 temas que a gente aborda: É, físico, mental mental e e espiritual. espiritual. É porque o Senhor tá É. trabalhando. É, O Senhor incompleto. Mesmo, amor, ma não tinha foi prestado atenção. aham. Mas esse é o nosso propósito. Dificilmente a gente consegue uma pessoa para falar as 3 partes, né, e inclusive dentro da parte do crescimento mental, a gente fala um pouco mais sobre finanças, que foi uma coisa que amadureceu muito pra gente, assim. Então, assim, nesse bate-papo aqui nós falamos da sua vida espiritual, falamos dos seus objetivos como empreendedora, um pouco de alimentação que você está querendo mudar, e agora eu quero que você faça um apanhado geral e dá pode olhar para a câmera aqui, ó, Ei, e dá um Hum. apanhado geral para quem estiver nos assistindo, que tiver também com problemas emocionais, espirituais,
financeiro, dá Alguma um palavra que você quiser Saúde. falar pra, né? Eu vou falar o que eu aprendi. Se você tem um problema na sua vida financeira, traz Jesus para ela. Se você tem um problema na sua vida espiritual, traz Jesus para ela. Se você tem um problema na sua saúde, traz Jesus para ela, porque ele vai organizar toda a sua vida. Ele vai transformar tudo aquilo que você tentou lutar e fazer com a força do seu braço, Deus põe a mão assim e fala assim: "Ó, não. Agora você cuida das minhas coisas, eu cuido das suas coisas". E assim, Deus ele faz, e ele te capacita, e ele te levanta, assim, de um lugar que só ele pode te levantar. Eu falo que eu já tive caída, e eu já tive fraca, e eu já tive quebrada, então assim, se você tem um negócio, coloca o seu negócio nos pés de Jesus e faz para a honra e glória dele. A sua saúde, fala para Deus te abençoar, te dar saúde. Senhor, me dá saúde, porque é para te adorar, é para o seu reino, é para a sua glória. Entendeu? Me dá dinheiro, Senhor, eu quero abençoar a sua obra. Não é pelas coisas que ele pode fazer por você, mas é porque você quer fazer para ele. Entendeu? E isso faz muita diferença. Mostra para o Senhor que você tem interesse nas coisas dele, que ele vai se interessar por você. Ele já se interessa por nós. E ele se interessa, o objetivo. Deus é o único Deus que a gente faz tudo errado e ele faz questão de agradecer para nós. Tipo assim, a gente louva e exalta o nome dele, mas na verdade nós somos os únicos beneficiários, porque Deus ele não precisa de nós para ser Deus. Ele é Deus, independente se você acredita nele ou não. mas nós sem Deus não somos Mas nada. nós sem Deus nós não somos nada. Inclusive a gente só tá aqui pela graça e misericórdia dele, entendeu? E ele ainda te deu a chance de escolher você me quer ou não. Então, para quem está assistindo, para quem vai assistir, se você não tem Jesus na sua vida, convida Jesus na sua vida, aceita Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, porque Ele é o único que pode curar suas emoções, curar sua vida financeira, sentimental, seus relacionamentos, porque muitas pessoas envolvidas com relacionamentos tóxicos, e aí você não consegue sair daquilo, você está constantemente naquela batalha, naquela luta, e, e aí o seu deserto, que era para ser 40 dias, vira 40 anos, aí você acaba não chegando a lugar nenhum, porque nessa luta você acaba morrendo. Quanta gente, a promessa era para todos, 2 entraram. Então, tipo assim, quanta gente se perdeu nesse processo, por quê? Porque Jesus apresentou a chance e a pessoa não quis. Então, para quem tá aqui, tem problema financeiro, meu filho, coloca nos pés de Jesus, chama ele, eu tenho certeza, e assim, quem fizer isso e não ver resultado, eh é porque não está procurando Jesus de verdade. Porque eu não conheço ninguém que não entregou a vida para Jesus e falou assim: Senhor, o Senhor é o centro da minha vida, eu confio em Ti. Toma os meus problemas para o Senhor, porque é isso que Ele faz. Filho, me dá seus problemas para mim, que eu vou tomar conta de tudo. E você só me adora, só me procura, lê a minha palavra. A palavra de Deus, gente, ela diminui depressão, ansiedade, ela consola, ela cura, ela é alívio no dia da angústia. E às vezes você está lendo a palavra e fala: "Ah, isso aqui não é para mim hoje". Não é hoje. Mas quando você passa por uma coisa, Deus te traz a sua memória e fala aqui: "Ó, filha, a minha palavra fala isso". E que dia que Deus não cumpriu o que ele falou? Que dia que Deus deixou de ser Deus desde o princípio? Nunca. Entendeu? Então, assim, Deus não mudou, ele é o mesmo, ele está disposto a fazer na sua vida. Então, se você o resumão, assim, que eu falo muito, gente, não tem jeito de ser um resumão pequeno, assim. Então, se eu puder te falar uma coisa hoje, aceita Jesus. Porque o dia que Jesus entrar na sua vida, todas as outras áreas, a sua saúde, o seu financeiro, o seu espiritual, vai transformar, não tem jeito. A gente conseguiu falar de tudo aqui hoje, não é porque a gente é organizado, é porque Deus estava aqui, e onde que Deus está, as coisas acontecem, entendeu? Flui de um jeito diferente. E assim, do fundo do meu coração, a minha oração é que, Jesus possa alcançar a vida das pessoas que estão assistindo, e eles possam chegar, assim, a ser saudáveis, a ser ricos, a serem prósperos, ter dinheiro no bolso de verdade, crentes ricos, fiéis, saudáveis, com o mental, assim, equilibrado, entendeu? Porque, a vida da gente é igual um coraçãozinho, né, quando tá batendo é up, down, up, down, up, down, mas isso é o que mantém a gente, em pé. Às vezes você vai tentar uma coisa e não vai dar certo, tenta de novo, tenta até conseguir, é igual oração. Você ora, ora até que algo aconteça, sem parar e sem cessar, entendeu? É assim que é. E para quem está assistindo, é esse a mensagem que eu deixo. Fala aí igual você fala com as suas clientes, você tá precisando de Jesus. Já falou. Você está precisando de Jesus. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Essa foi Você a fala da Sabrina
montante, manicure, empresária e evangelista. Amém. Como é que é nas redes sociais? Você é Tá. ativa? Eu tenho o salão, o Instagram do salão, que é. Vou colocar ali na. Sim, você coloca embaixo, que é Brazilian Nails by Sabrina. E tem o meu pessoal, que é a Sabrina Oliveira. Nos dois você vai ver de Jesus e vai ver de unhas. Unhas abençoadas. Então, gente, você que está assistindo, que tem salão, começa a se preparar, porque logo, logo vai chegar aí para vocês no Brasil o esmalte da Sabrina. Isso, Nossa, imagina, Já viu? começa a preparar seu lote, entra no Instagram da Sabrina, começa a fazer já o pedido. Sim. Pra maquiagem também, porque eu quero é maquiagem. Isso, gente, vai ser Você vai terminar logo. Sabrina, obrigada. Sim. Foi Gente, muito bom, maravilhoso. Gente, vocês são Ah, Com certeza, depois que desligar as câmeras, a gente vai falar, caraca, podia ter perguntado isso, podia ter falado isso. Sim. Então nós já vamos marcar a próxima. Gente, eu amo falar. O dia do frango com quiabo, nós vamos fazer o compromisso de estar com o frango com quiabo aqui. Só que eu tenho um negócio, gente. Eu tenho um problema de ouvir as pessoas mastigando. Aí a gente põe um som a gente a gente muda o microfone. Gente, a gente tem que acabar esse podcast. Então tá. Porque senão, além do frango com quiabo, eu vou ter que fazer outras coisas. Eu vou ter que pernoitar aqui. Meu marido vai me trancar do lado de fora. Sim, gente. ele. Nossa, um podcast em inglês. Ele vai gastar todo o português dele aqui. Aí vai ser tão bonitinho. Ele é muito bonitinho. Ele gasta o português dele, eu gasto meu inglês. E ele tem uma história linda, gente. Então. Assim, Deus tem trabalhado. Muito lindo. Então, vamos acabar esse podcast. Obrigada a vocês que vão assistir esse podcast. Obrigado, beijão. Obrigada, Sabrina. Obrigada, eu que agradeço. Ela é minha esposa. Ótimo. Um beijo. Beijo. Beijo, tchau, tchau.